Vamos lá. Pessoal, então vamos para o nosso primeiro módulo de ensino, que é legislação de trânsito, né? Como eu falei para vocês, iremos passar por 5 etapas nesse curso. Etapas essas que tem aí como primeiro assunto legislação. E legislação de trânsito tem a maior carga horária mais extensa. O curso inteiro por si tem a duração de 45 horas e só legislação leva 18 horas aulas. Como eu falei para vocês anteriormente, o curso de legislação está dividido em 4 subtópicos, e a gente vai abordar esses subtópicos, tá? Processo de habilitação, né? Além do processo de habilitação, que é o nosso primeiro assunto, que a gente vai entender como é esse mecanismo do candidato que está pretendendo tirar a habilitação, até de fato ele receber em mãos essa PPD, essa permissão para dirigir, tá bom? Então funciona aí. Depois disso, iremos para infrações e penalidades. A gente vai entender o que é infração, o que é penalidade, e vários assuntos interessantes sobre esse tópico. Depois, em sinalização de trânsito, entender como é que funciona a sinalização no seu geral, e depois as normas de circulação e conduta. Finalizando isso, vamos para a direção defensiva, primeiros socorros, meio ambiente e cidadania, e por fim, mecânica básica. Então, tem aí na tela o primeiro assunto, que é a legislação. Legislação, pessoal, é muito importante. Por quê? Porque é através da legislação que a gente vai conhecer quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres, como é que eu tenho que trafegar, o que é o correto de fato, né? E a gente vai entender e se desprender do que a gente acha que de fato é correto, mas na verdade muitas vezes não é. E legislação é muito importante, por quê? Porque o condutor, pessoal, que está tentando tirar a habilitação, ou qualquer condutor que seja, é uma obrigação dele conhecer essas leis, porque ele é e será o único responsável pelas ações que ele vai vir a cometer no trânsito. E quando ele comete ali o que a gente chama de inobservância ao preceito da legislação, que significa desobediência às normas de circulação, à legislação em si, ele vai ser, né, passível de penalidades. Então, as penalidades no assunto de infrações nada mais são do que sanções impostas aos condutores que vêm ali cometendo essas infrações. Então, a legislação de trânsito, ela vem para consistir em normas legais que visam disciplinar, que visam orientar tudo que envolve o trânsito dentro das áreas abertas à circulação. Então, a legislação, ela quer uniformizar todos os conhecimentos, todos os componentes, para que todos dirijam, trafeguem de maneira padronizada, de maneira adequada, né? Para que não haja o cometimento de acidente de trânsito, onde o acidente de trânsito, segundo a ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, fala que o acidente de trânsito é todo evento não premeditado que vai resultar dano em veículo ou em sua carga, lesões em pessoas ou em animais, em que pelo menos uma das partes ali vai estar transitando nas áreas abertas à circulação. Então, esse Código de Trânsito Brasileiro, pessoal, que é a lei de número 9.503, ela foi simplesmente criada para evitar, né, o acidente de trânsito. Interrompendo rapidinho. Então, retomando aí, pessoal, a gente entende por que a legislação é importante, né? Porque o condutor, ele é o principal responsável pelas suas ações, pelas ações que ele vai vir a cometer em trânsito, e se torna totalmente obrigatório que ele tenha ciência dos seus atos, né? Tenha ciência que ele é o principal responsável por isso. E a legislação, simplesmente através das normas, quer que você conduza o seu veículo, prossiga no seu trajeto, no seu percurso, sem se envolver em acidente de trânsito. Bom, passando um pouco aqui, pessoal, aqui a gente tem alguns dados históricos. A gente tem aqui a sua criação, que é a lei de número 9.503, de 23 de setembro de 1997, né? Foi quando ela foi criada. Só que, como vocês podem perceber, só entrou em vigor de fato no dia 22 de janeiro de 1998. E qual é a razão principal da criação da legislação de trânsito? A principal criação, tentar diminuir o grande número de acidentes de trânsito, onde eu até mencionei um pouco o que é o acidente, né? Onde o acidente ele é classificado em 2 tipos que a gente vai conhecer mais à frente, que é o acidente evitável e o acidente inevitável, tá? Então, a razão é essa, ó, o não cometimento de acidente, ou não se envolver em acidente, ou simplesmente diminuir. A gente sabe que, apesar de todas as normas, de todas as seguranças que são proporcionadas aí ou pelos veículos ou pela engenharia de tráfego, ainda hoje, por conta
de falhas humanas, acontecem muitos acidentes de trânsito. Então, o condutor, pessoal, conhece as regras, sabe conduzir, mas muitas vezes comete ali a imprudência, o desrespeito às normas. 90% dos casos de acidentes são causados por falhas humanas, onde essas falhas humanas levam 3 características totalmente negativas, que é a imprudência, a negligência e a imperícia. A imprudência é aquele condutor que sabe dirigir, sabe trafegar, conhece as normas, mas ele simplesmente opta ou escolhe infringi-las, as normas de trânsito. Como, por exemplo, ultrapassar, transpor um sinal vermelho, que é infração de natureza gravíssima. Daqui a pouquinho eu vou explicar essas naturezas de infrações. Existem 4 tipos. Existe a leve, existe a média, existe a grave e a gravíssima. Nesse caso, transpor um sinal vermelho é gravíssima. Transitar manuseando o telefone celular é também infração de natureza gravíssima. Transitar sem o cinto de segurança quando se é adulto é uma infração de natureza grave, né? Transitar, pessoal, arremessando, atirando qualquer tipo de objetos, embalagens para fora do veículo, é um tipo de infração de natureza média. Ou, por exemplo, simplesmente dirigir sem atenção e os cuidados indispensáveis à segurança, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, que é o nosso CTB, é considerado infração de natureza leve. Então, essas situações, essas imprudências, negligências através dos condutores fazem com que o acidente, né, muitas vezes não seja evitável, né, não consegue se evitar, ele vai acontecer. E o pior de tudo é que você pode prejudicar terceiros, né? Você vai prejudicar a sua própria integridade física, muitas vezes, bem como a de terceiros, tá? A imperícia, como eu falei para vocês, ela está relacionada à falta de habilidade, aquele condutor que não tem habilidade no ato de dirigir, vive estancando o veículo, não consegue ali fazer uma meia embreagem, né, num aclivezinho, né, numa ladeira, numa subida, ali meio acentuada. E a negligência é quando você é negligente quanto às manutenções do veículo ou negligente quanto a você mesmo. O condutor que dirige alcoolizado, dirige sob efeito de substâncias psicoativas, né, como o próprio álcool, dirige com sono, com medo, com abalo emocional, tudo isso pode afetar diretamente a tua dirigibilidade, fazendo com que você se envolva em acidente. E a gente sabe que a razão principal da criação do nosso CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro, que traz aí o assunto de legislação, é simplesmente tentar diminuir o grande número de acidentes de trânsito, tá? Então, passando um pouco mais aqui, à frente, a gente vai falar desse Código de Trânsito Brasileiro, que é o CTB. Antes de eu aprofundar um pouco mais sobre ele, eu quero que vocês entendam o seguinte. O CTB, pessoal, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Esse Código de Trânsito Brasileiro que vocês estão vendo aí, onde eu vou falar muito sobre ele e vou falar mais com sigla, tá? Ou seja, a sigla dele é CTB, né? Código de Trânsito Brasileiro. Ele nada mais é do que um livro. O Código de Trânsito Brasileiro é um livro. É um livrinho onde dentro desse livrinho contém todas as normas e regras e leis de trânsito dentro do nosso país, né? Que é a lei de número 9.503 aí, de 97, né? Como a gente viu, de 23 de setembro de 97. Bom, se ele é um livro, se ele é apenas um livro que contém todas essas normas, informações, diretrizes, né, fornecida por ele, quem de fato faz tudo isso proceder, acontecer, haver a fiscalização, haver a sinalização, haver ali aplicações de penalidades? Existe um órgão, pessoal, que está abaixo do CTB, que é conhecido como SNT, Sistema Nacional de Trânsito. Quando a gente falar sobre o Sistema Nacional de Trânsito, vocês vão entender que o Sistema Nacional de Trânsito, que nada mais é do que um conjunto de órgãos e entidades da União, dos estados, do Distrito Federal, tá? E dos municípios, que tem várias finalidades, entre elas é fazer tudo que está contido no CTB acontecer. As fiscalizações de trânsito, aplicações de multa, aplicações de penalidade, tá? Fiscalizar, e tudo isso que está nas normas do Código de Trânsito Brasileiro, dentro do livrinho, faz e é gerido através do Sistema Nacional de Trânsito, tá? Então, a gente tem aqui a hierarquia, Código de Trânsito Brasileiro, CTB, abaixo o Sistema Nacional de Trânsito, e ramificando ali o Sistema Nacional de Trânsito, a gente vai conhecer os órgãos que fazem parte dele. Bom, dito isso, a gente vai entender qual é
a principal prioridade aqui do CTB, o que está fundamentado o seu conteúdo. Então, ele diz aqui rapidinho, perdão, é só o alerta, tá? Ele diz aqui rapidinho, o CTB está fundamentado ali seu conteúdo, ó, na segurança do trânsito, no respeito pela vida e na defesa e preservação do meio ambiente. Esse pequeno textozinho, pessoal, ele já é muito importante para que a gente memorize e fique com ele ali no nosso coraçãozinho, porque algumas questões gostam de perguntar qual é a prioridade do Código de Trânsito Brasileiro, o que está fundamentado no seu conteúdo. Então, todo o conteúdo do Código de Trânsito Brasileiro é fundamentado simplesmente na segurança viária, no respeito pela vida, na defesa e preservação do meio ambiente. Então, isso fica bem claro e bem entendido, né, o que ele quer, né, em relação aos condutores. Então, o código aí, ele ainda vai definir atribuições das autoridades. Então, ó, tem autoridades aí que a gente vai conhecer, e além dessas autoridades, vai haver órgãos ligados ao trânsito, onde esses órgãos vão fornecer diretrizes para trabalhar ali a engenharia de tráfego, estabelecer normas de conduta, definir o que é infração, quando aquele condutor é infrator, e aplicar ali as suas penalidades, as sanções, para que esses condutores infratores não sejam ali reincidentes naquelas ações, né, para que os usuários de trânsito possam trafegar em vias mais seguras, né, com menos acidentes de trânsito. Então, isso é muito importante, tá? A gente ficar atento a esses pequenos textozinhos introdutórios, porque por mais bobo que possa parecer uma informação que eu possa passar para vocês, por incrível que pareça, ela pode ser corriqueira em provas aí de legislação de trânsito, tá? Então, vamos lá. Essa aí é muito importante a gente memorizar esse textinho, tá bom? Passando um pouco mais à frente, a gente vai entender aqui um pouco da composição do CTB, do Código de Trânsito Brasileiro. Bom, o CTB, pessoal, tem ali cerca de 341 artigos, tá? 341 artigos, tá? Onde esses artigos, como vocês podem observar, é um conjunto de leis na forma em que foram criadas pelo Código de Trânsito Brasileiro, onde não podem ser modificados, né? Não podem ser modificadas, tá? E dentro desses artigos, a gente vai ter ali capítulos. Dentro dos artigos, ou dentro do próprio Código de Trânsito Brasileiro, a gente vai ter capítulos. E o que são capítulos? São subtítulos dentro do CTB, onde vai estar ali agrupados os assuntos separadamente. Aí você pergunta, como assim? Imagina que você tem ali nas suas mãos o Código de Trânsito Brasileiro, tá? Você tem ali todo o manual do código, está na sua mão, mas você só quer saber sobre o assunto de infrações. Então, você vai simplesmente folhear tudo para poder achar, não, lá vai ter os capítulos. Ah, eu quero o capítulo somente de infrações. Então, vou lá no capítulo de infrações e vou ver o que esse capítulo tem a dizer sobre esse conteúdo, sobre, né, esses subtítulos. Além de infrações, você pode saber sobre disposições preliminares. Ah, eu quero saber sobre esse tal de Sistema Nacional de Trânsito. Quero saber sobre normas de circulação. Quero saber sobre o cidadão, sobre o pedestre, sobre educação para o trânsito, tá? Sobre licenciamento, registro de veículos. Eu quero saber sobre habilitação, sobre infrações, penalidades. Então, tudo que você desejar saber, separadamente, você vai encontrar a partir dos capítulos. Você pode até perceber, ó, que tem exemplos aqui, ó. Por exemplo, esse anexo aqui, dos conceitos e definições, e aqui, sinalização, caso você tenha ali o desejo de saber. Tá? Então, tá aí, pessoal. Abaixo dela, nós temos aí o que a gente chama de resoluções. As resoluções são cerca ali de mais ou menos 420. A resolução atual que a gente está no momento é a 789 de 2020. E essas resoluções são criadas por um órgão importante que é conhecido como CONTRAN. Esse CONTRAN, pessoal, ele é o órgão máximo normativo que pertence ao Sistema Nacional de Trânsito, tá? Ele é o Conselho Nacional de Trânsito, a sua sede fica em Brasília, e ele tem várias finalidades importantes. Ele é basicamente constituído por especialistas, onde esses especialistas de trânsito não é um dirigente máximo, tá? É um sistema colegiado, ou seja, não é um único presidente ali que manda, então é um conjunto de especialistas onde eles deliberam sobre possíveis mudanças na lei.
E, através do CONTRAN, eles criam resoluções que vão estar também dentro do Código de Trânsito Brasileiro. E o que são essas resoluções? São leis complementares, como a própria palavra fala, né? Complementares, então vai complementar as leis que já foram criadas. Então, complemento ali para melhorar alguns artigos, porque alguns artigos, pessoal, foram digitados, né, lá em meados de 97, né, em 23 de setembro de 97, que é a lei de número 9.503. E isso, com o passar da evolução ali da humanidade, com o passar da evolução do trânsito, né, vai havendo mudanças, e existe a necessidade de que as leis evoluam juntamente. Então, são criadas essas resoluções para simplesmente melhorar esses artigos, né? Muitos ali podem ter furos, brechas, então, são criados para melhorá-los, ou até mesmo criar ali novas normas para o trânsito. Então, grave isso aí, essa composiçãozinha. Tem artigos, tem capítulos e, principalmente, fique atento aí às resoluções que são de responsabilidade de um órgão normativo, que é o CONTRAN. Mas não se preocupem, tá? O CONTRAN, a gente vai frisar, entender sobre as suas atribuições mais à frente. Então, ao passar do curso, vocês vão ver que é bem tranquilo os assuntos, tá? É bem tranquilo mesmo. Claro que a gente vai estar fazendo simulados entre a gente aqui durante as aulas também, simulados esses que visam verificar se a gente está entendendo o conteúdo que está sendo abordado no dia, tá bom? Então, hoje não vai ter o simulado, mas a partir da próxima aula, que será amanhã, a gente vai trabalhar já simulado. Então, aqui é só para a gente entender como é o funcionamento. Então, tá aí. O CONTRAN trabalha essas resoluções, a resolução atual que a gente está é a 789 de 2020, mas existem outras diversas resoluções, como vocês podem ver, são mais ou menos 420, e algumas serão mencionadas durante o nosso curso para trabalhar alguns contextos do Código de Trânsito Brasileiro. Tá? Vou passar aqui para o próximo, a próxima folha de slide. Então, a gente vai ver aqui outros tópicos importantes, tá? Como, por exemplo, no artigo 1º aí do Código de Trânsito Brasileiro, ele diz o seguinte: o trânsito de qualquer natureza nas vias terrestres do território nacional abertas à circulação é regido por esse código. Ou seja, o que ele quis dizer que todas as vias terrestres dentro do território nacional, que seja legível, que seja de fato, né, transitável, é regida pelo Código de Trânsito Brasileiro, porque vai existir ali trechos e vias, pessoal, que muitas vezes não são legíveis. Então, se elas não são legíveis, se elas não são adequadas para o tráfego ali dos veículos automotores, então ali não pode haver sanções aplicadas pelo Código de Trânsito Brasileiro. Então, somente nas vias terrestres ali de fato adequadas, que são abertas à circulação, é regida por esse código. Aí a gente vai ter aqui, logo abaixo, né, no parágrafo 1º, um conceito de trânsito. Ele vai conceituar o que é trânsito. Por que eu trouxe isso aqui? Porque muitas questões costumam abordar esse conceito. É bem comum, pessoal, as provas teóricas, quando abordam esse contexto, trazer ela de várias formas diferentes. Então, eu quis trazer esse conceito para que vocês entendam como é que ele costuma ser abordado, né? Não vai ser sempre assim, mas ele normalmente costuma ser abordado da seguinte maneira. Ele vai estar lá, o parágrafo sendo citado, e geralmente ele começa da seguinte forma. Está até grifado em vermelho, para que a gente possa memorizar essas palavras-chave. Por exemplo, começa da seguinte forma: considera-se trânsito. Se um texto começa assim, considera-se trânsito, provavelmente, tá? Ali cerca de 80% a 90% do texto já é falando sobre esse conceito de trânsito. Então, considera-se trânsito o quê? A utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para os fins de circulação, parada, estacionamento e operação de carga e descarga, tá? Então, esses são os conceitos. Travou um pouco, eu percebi que está oscilando mesmo. Travou um pouco. Então, esse aqui é um conceito de trânsito, tá? Esse conceito de trânsito ele é muito importante. Eu peço que vocês fiquem muito atentos a eles. Então, só mais uma vez, geralmente em provas vai cair essas palavras-chave e através delas é que a gente identifica que a questão está trabalhando esse contexto. Por exemplo, considera-se trânsito a utilização das vias por pessoas, veículos e animais, isolados ou em grupos, conduzidos ou não para fins de circulação. Inclusive,
A circulação também era para estar grifado, tá? Houve aqui, tá? Vou até grifar aqui, destacar. Então, palavra-chave, ó. Circulação, parada, estacionamento e operação de carga ou descarga. Pessoal, o que é a parada? A parada é uma parada ali breve, né? Um tempo breve para uma finalidade específica. Então, a parada nada mais é do que uma operação de realizar embarque ou desembarque de passageiros. Então, o tempo suficiente para realizar embarque ou desembarque de passageiros. E o que é o estacionamento? O estacionamento nada mais é do que o tempo superior da parada. E existe também a operação de carga ou descarga. Em muitas questões, é comum perguntar se a operação de carga ou descarga de um veículo é parada ou é considerado estacionamento. Bom, se perguntar numa prova, a operação de carga ou descarga é considerada estacionamento. Então, é considerado estacionamento. Outra coisa interessante, aonde é proibido estacionar, vamos ter placas dessa natureza aqui, ó, né? Proibido estacionar. Aonde é proibido estacionar, onde geralmente as infrações relacionadas a proibições de estacionamento geralmente são de natureza média, né? Que vai levar ali 4 pontos no prontuário do condutor. A gente vai entender o que é esse prontuário e como é que essa pontuação vai para lá. E gera uma penalidade de multa, né? A multa que você paga por essa infração, por estacionar onde não é permitido, é uma infração média que gera ali o valor pecuniário, né? Um valor em espécie, em dinheiro, de R$ 130,16. Só que assim, aonde é proibido estacionar, é permitida a parada breve. Então, aonde é proibido, você pode parar brevemente. Mas essa parada tem que ter uma finalidade específica. E qual seria essa finalidade? É realizar o quê? O embarque ou desembarque de pessoas, de passageiros. Ou você está desembarcando alguém, ou você está embarcando alguém. Aí você pode, tá? Porque é um tempo ali breve para fazer esse objetivo específico. Agora, se tiver duas tarjas vermelhas cortando a diagonal, ó, essa aqui é uma placa de proibido parar e proibido estacionar. Então, nesse caso, você não pode nem parar e nem estacionar. Claro que a gente vai conhecer mais sobre esses assuntos lá em sinalização de trânsito e ligando-se aos assuntos das normas de circulação. Trago aqui no parágrafo 2º o seguinte texto. O trânsito em condições seguras é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito. Como eu falei para vocês, o Sistema Nacional de Trânsito, pessoal, que é um conjunto de órgãos, são vários órgãos que pertencem a ele, é incumbido a ele a tarefa de simplesmente gerir tudo que está contido no Código de Trânsito Brasileiro, fazer acontecer dentro do território nacional. Então, a estes cabendo, no âmbito ali das respectivas competências, eles vão ali adotar medidas que são destinadas a assegurar esse teu direito. Então, você tem direito ali ao trânsito seguro, isso é responsabilidade dos órgãos e entidades que têm ali circunscrição e autonomia sobre suas determinadas regiões de atuação. Passando à frente, tem aqui ó, só a placa de parada, tá? Que é uma placa de regulamentação. Existem placas de advertência e existem placas indicativas. Cada uma ali vai ter sua própria finalidade e a gente vai entender o que cada uma tem a passar para a gente nos assuntos futuros. Bom, geralmente, quando você desobedece uma placa de regulamentação, ela constitui infração, porque elas são placas hiperativas, então o desrespeito a ela gera infrações de trânsito. Desrespeitar uma placa de proibido estacionar é simplesmente, como eu falei, infração de natureza média. Então, o que é a parada? É o tempo necessário para o embarque e desembarque de passageiros no mesmo sentido da via, ou seja, no mesmo sentido que você se desloca, sem obstruir o trânsito e do lado da calçada, certo? Temos aqui, pessoal, o estacionamento. Essa placa que está aparecendo agora é proibido parar e estacionar. O estacionamento é o quê? O tempo superior ao da parada. Então, o tempo superior ali que você pode deixar seu carro pelo resto da vida ali, claro, se tiver no local adequado. Bom, vamos conhecer um pouco sobre direitos e deveres do cidadão no trânsito. Primeiramente, é seu dever. Tá aqui, qual é o seu dever? Transitar sem constituir perigo ou obstáculo para os demais elementos do trânsito, segundo o artigo 26 do Código de Trânsito Brasileiro. E todas as demais regras são derivadas desse conceito. Lá em infrações, existe um artigo, que é o artigo 253A,
que fala que dirigir o veículo deliberadamente para restringir o fluxo de trânsito, perturbar ali o trânsito de alguma maneira, obstruir, enfim, é considerado infração de natureza gravíssima, tá? Gravíssima. A gravíssima leva 7 pontos no prontuário. E a multa da gravíssima, pessoal, geralmente, ela é esse valor aqui, ó, R$ 293,47. Só que esse artigo 253A, ele tem um fator agravante. O fator é o que multiplica, ou seja, essa multa aqui, ó, ela vai ser multiplicada por 20 vezes o valor, pessoal. 20 vezes o seu valor, tá? Então, imagina aí, você simplesmente ter que pagar 20 vezes o valor de R$ 293,47. Como a gente pode perceber, vai dar quase R$ 6.000 de valor de multa, pessoal. Quase 6 mil. Multiplicando aqui vai dar simplesmente 5.869,40 centavos aí. Olha o tanto de multa que é paga simplesmente se você cometer a inobservância ao artigo 253A. E a gente percebe aqui, ó, que é o seu dever o quê? Transitar sem constituir perigo ou obstáculo para os demais elementos do trânsito. Não se preocupem muito com esses artigos aqui agora, tá? Isso aqui é só informações extras, tá? Inclusive, isso aqui será abordado com mais ênfase mais à frente. Só para a gente entender a gravidade disso. Bom, nem só de dever vive o homem, né? Temos os nossos direitos também. Quais são eles? São vários, a gente está pontuando só alguns. Bom, quais são os nossos direitos? Utilizar vias seguras e sinalizadas. Em caso de sinalização deficiente ou simplesmente a autoridade com jurisdição sobre a via deve responder e ser responsabilizada segundo o artigo 1º do Código de Trânsito Brasileiro, em seu parágrafo 2º e 3º, tá bom? Bom, é seu direito também sugerir, caso necessário, alterações a qualquer artigo ou norma do CTB. E é um direito seu também obter resposta. É claro que eles vão avaliar ali a sua sugestão, a sua pretensão de alteração, para ver se beneficia o bem comum. Você não vai simplesmente solicitar algo de forma egoísta, até porque eles vão analisar e vão responder. Provavelmente vão negar o seu pedido. Claro, se a sua sugestão visa o bem comum, o bem de todos, possivelmente você vai receber uma resposta aí favorável. Então, bem como você pode solicitar alterações na sinalização, fiscalização, equipamentos de segurança e ser atendido a obter resposta. Esse é um direito seu, tá? Isso vai estar no artigo 72 e 73 do Código de Trânsito Brasileiro, que é o CTB. Outro direito, você tem direito a cobrar das autoridades a educação para o trânsito, que segundo o artigo 74, ó, é prioridade definida pelo CTB. Então, a educação para o trânsito é uma das prioridades definidas pelo Código de Trânsito Brasileiro. Tá? Pronto, pessoal. A gente acabou de passar por toda a introdução que era necessária, que a gente soubesse de algumas informações. Agora eu vou passar para outro slide, onde de fato a gente vai falar do processo de habilitação, tá bom? Vamos lá. Pessoal, agora a gente vai dar entrada no processo de habilitação. Nesse processo de habilitação, a gente vai conhecer muita coisa importante, vamos entender sobre as categorias de habilitação, sobre todo o processo. Que todo o processo é esse? Desde o momento que você deu entrada na autoescola, até, de fato, você receber sua permissão para dirigir. A tão sonhada PPD, né? Como eu falei, tem validade de 1 ano, né? É válida em todo o território nacional. Inclusive, tem questões maldosas que vão dizer que a tua habilitação só é válida no estado onde você atirou. Isso não é verdade, né? Você pode transitar em todo o território nacional. Claro que devidamente habilitado para as categorias com a qual você foi e solicitou durante o processo. Por exemplo, se você está transitando num veículo de categoria B, se sua habilitação é somente categoria A, perceba que isso aí é simplesmente uma infração de natureza gravíssima que leva um fator agravante em 2 vezes, ou seja, vai ser 2 vezes o valor natural da infração gravíssima. Além disso, gera outra penalidade bem comum que é chamada de suspensão do direito de dirigir. Só que se você faz isso estando com a PPD, que é a permissão para dirigir, a sua habilitação vai ser cassada. E a cassação da PPD, pessoal, cassação significa anulação. Torna-se sem efeito esse documento. Então, basta você rasgar o documento, jogar no lixo
e fazer de novo a qualquer tempo o processo de reabilitação do zero. Então, a PPD ela tem validade de 1 ano, e nessa validade de 1 ano, ela é provisória justamente para verificar se você vai ser um condutor apto. Então, você está em observação. Se você comete infração grave, comete infração gravíssima ou é reincidente em infrações médias, o que é reincidência? É cometer o mesmo ato novamente. Então, se você cometeu 2 infrações de natureza média, seja uma qualquer, né, não precisa ser exatamente a mesma infração média, não necessariamente a mesma tipificação de infração, como, por exemplo, estacionar a menos de 5 metros da guia da calçada, que é a infração média. Como assim, professor? Imagina aqui que eu tenho uma via e o teu carro está estacionado bem aqui, ó. O certo é que você mantenha uma distância de pelo menos 5 metros da guia da calçada. Por quê? Ó? Imagina que vai fazer essa conversão aqui. Essa via aqui tem esse sentido e esse sentido aqui. O cara que está vindo dessa via, ó, ele vai precisar desviar do teu veículo nesse ponto para poder pegar a mão dele. E isso pode ser de tão prejudicial a ele que ele pode estar acabando pegando a contramão, não tem visão de quem está vindo e pode sofrer uma colisão frontal. Isso aqui, ó, é uma infração de natureza média. Aí você foi pego nela. Aí meses depois você foi pego, por exemplo, passando sobre uma poça de água e essa poça de água foi direcionada a um pedestre, a um ciclista. Também é infração média. Ó. São 2 médias de tipificação diferente, mas são infrações médias. Então, se você reincidiu nelas, perceba que sua PPD será cassada. Isso gera cassação da PPD. Então, você tem que tomar muito cuidado durante esse processo de 1 ano, que não pode cometer nem de maneira alguma, nem grave, nem gravíssima, nem ser reincidente em infrações médias, tá? Claro que isso aí a gente vai abordar mais uma vez lá em infrações. Então, vamos para o que realmente interessa no processo de habilitação, vamos conhecer o que ele diz. Bom, como a gente tem habilitação, a gente vai conhecer sobre ela. Habilitação, licença, né? Ampliar aqui para vocês, ó. Esse modelo aqui, pessoal, ainda é um modelo antigo. Eu não sei se vocês acompanham aí as notícias, tem um novo modelo de habilitação, inclusive a gente vai ver um vídeo junto sobre esse novo modelo, só que ele ainda é mais ou menos assim. Aqui, ó, vai ter o nome do candidato, né? O nome do candidato, tem seu nome. Vai ter aqui a identificação, como, por exemplo, a identificação do RG, o órgão emissor, a unidade federativa, né? Vai ter aqui o CPF, a data de nascimento, todas as informações do condutor, bem como a sua foto. Temos aqui o número do registro. O número do registro só é gerado a partir do momento que você, de fato, recebe o teu documento de habilitação. Vamos ter aqui o número do RENASH, só que o número do RENASH está lá atrás, no verso da habilitação, e aqui ele não mostra, tá? Mas eu vou falar desse RENASH tanto que vocês vão abusar sobre ele. E o que é esse RENASH? O RENASH, pessoal, que eu vou falar mais à frente, é o Registro Nacional de Condutores Habilitados. Mais à frente eu vou falar dele aí, tá? É um códigozinho que é gerado a partir do momento que o condutor dá entrada na autoescola no processo de habilitação. Ó, vai ter aqui a filiação. Aqui, ó, se você está com a permissionária, né, com a PPD, aqui vai ter umas informações. Se você já não está mais com a PPD, aqui vai ficar rachurado, que nem está aqui, ó, rachuradinho, e aqui vai estar aqui a categoria da sua habilitação. Significa que se aqui está rachurado, significa que o condutor já passou da permissionária e já está com a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, que é a definitiva. Então, vamos desvincular. Se eu falo PPD, a pessoa está com a provisória ainda. Se eu falar CNH, subentende-se que ele já passou pela PPD, já está com a definitiva, tá? Porque tem situações que só é válida para a definitiva, e a gente vai entender como é que funciona. Então, está aqui o modelo antigo, tem um modelo novo, que é mais atual, que entrou recentemente, depois eu faço essa atualização, mas a gente vai ver como é que é esse novo modelo de habilitação, tá? Que vocês irão receber quando passarem em todas as etapas necessárias para o processo de habilitação. Dito tudo isso, perceba que existem 3 documentos de habilitação, tá? O primeiro, a PPD, que é a permissão para dirigir, que é as que vocês estão, claro, né, dando entrada nesse processo, nessas etapas, para requerer aí a tão sonhada PPD. Depois que vocês passam 1 ano com a provisória, vocês terão a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, que é definitiva, é um documento, né, definitivo. E tem também outro documento, pessoal, que licencia todos os condutores para que eles possam trafegar, que é a ACC. Essa ACC, pessoal, ela é uma autorização para conduzir ciclomotor. Então, ela é um documento que licencia
você a transitar em ciclomotores. E o que são os ciclomotores? São simplesmente, pessoal, veículos de 50 cilindradas que não excedem a velocidade máxima de 50 km por hora. Então, ciclomotores são veículos onde a velocidade não passam de 50 km por hora. Ou seja, se você não quer tirar uma categoria A, que já abrange qualquer veículo de 2 ou 3 rodas, você tem o seu próprio ciclomotorzinho ali, não quer tirar uma categoria, né? Você quer tirar somente o ciclomotor, aí você opta pela ACC, tá? E a ACC, pessoal, ela não é uma categoria de habilitação, tá? O que é categoria? Categoria de habilitações existem 5. Quais são elas? Existe a categoria A, existe a categoria B, existe a categoria C, D e categoria E. Essa moça aqui, ó, que eu estou circulando, que é a ACC, a autorização para conduzir ciclomotor, ela não abrange as categorias, tá? Ela não abrange as categorias. A ACC é um documento que licencia um condutor a trafegar em veículos somente que não ultrapassem a velocidade de 50 km por hora, que é a famosa cinquentinha. Professor, eu tenho uma ACC e eu pego um veículo de cilindrada maior. Vamos supor que eu pego uma motoneta, uma Pop 110, ó, a Pop tem a cilindrada 110, ela chega até 110 km, ultrapassa 50. Então, para dirigir, por exemplo, a Pop, uma motocicleta, é necessário o quê? A ACC é uma categoria, é necessário categoria, que a cilindrada é superior. Agora, se você quer conduzir somente ciclomotor, a ACC já é uma licença que você já pode estar obtendo. Mas, professor, a categoria A não já abrange tudo? Então, não tem necessidade de tirar a ACC. Isso é verdade, mas tem gente que gosta, né? Bom, geralmente é umas senhorinhas, senhorzinhos, a pessoa que está ali com a idade mais avançada, que não vai andar, né, em altas velocidades, costumam optar pela ACC. Não é muito comum no nosso município, mas existe sim pessoas que procuram a autorização para conduzir ciclomotores, tá bom? Então tá aí. Permissão para dirigir abrange as categorias, claro, bem como a CNH também, que é a Carteira Nacional de Habilitação, abrange as categorias, tá? Só que a gente precisa entender como é que funcionam essas categorias. Vamos entender aqui, ó. Por onde começar? Bom, eu quero dar entrada na autoescola. Por onde é que eu começo? Ok. Bom, se você pretende se habilitar, você pode perceber que você pode começar pela permissão para dirigir somente na categoria A. Ah, eu quero tirar só a categoria A. Eu posso? Claramente você pode. Eu quero começar somente na permissão para dirigir na categoria B. Eu posso? Tranquilamente. Ah, professor, eu quero me habilitar simultaneamente tanto na categoria A e B, né? Ou seja, estou conjugando. Posso? Posso. Então, é permitido ao direito, né, no processo de primeira habilitação para os condutores ali que pretendem, né, se habilitar, tirar categoria A e B simultaneamente. Professor, eu não quero nem categoria A e nem B, eu quero só a ACC, porque eu só quero uma autorizaçãozinha, né, para eu conduzir o meu ciclomotorzinho. Então, eu vou lá e opto pela ACC, né, a autorização para conduzir ciclomotor. Professor, eu posso tirar a ACC com a categoria B? Pode, só que assim, a ACC só é válida para veículos de até 50 km por hora, e a categoria B ali vai ter as suas exigências, que são veículos de duas, né, de 4 rodas, onde a capacidade de peso bruto total máximo permitido não vai exceder ali seus 3.500 kg, né, de peso bruto total máximo permitido, não vai exceder a lotação máxima de capacidade de passageiros de até 8 lugares. Então, cada categoria que eu abordar para vocês, da categoria A até a E, cada uma vai ter ali a sua própria característica, sua própria exigências, e a gente vai entender por que e quais os veículos que elas abrangem, né? Quais são os veículos que eu posso trafegar com a categoria B, com a categoria A, tá? O que eu preciso saber aqui? Que você pode começar ou só com a A, ou só com a B, ou A e B simultaneamente, ou optar somente pela ACC, ou, se você desejar, a ACC e a categoria B. Posso? Pode, tranquilamente. Só que assim, pessoal, imagina comigo a seguinte situação. Eu tenho a categoria B e ainda tenho a ACC, né, conjugada na minha habilitação. Eu sou pego transitando em um veículo de cilindrada superior a 50 km por hora. No meu documento está lá ACC. Se eu for pego fazendo isso, é infração gravíssima, com fator agravante em 2 vezes, tá?
isso vai gerar para o condutor uma suspensão do direito de dirigir. E a suspensão, pessoal, é uma penalidade, uma sanção imposta pela autoridade de trânsito que visa, por tempo determinado por ela, retirar do condutor o seu direito de dirigir. Então, não perde a sua habilitação ainda, tá? Não perde, só é tirado o teu direito de dirigir por um prazo estipulado pela autoridade. Lá em infrações a gente vai entender como são esses prazos e como é feito tudo isso, tá bom? Qualquer dúvida, pessoal, pode perguntar. Na resolução 789 de 2020 do CONTRAN, lá no seu artigo 2º, no parágrafo 2º, ele diz o seguinte, ó, o candidato poderá requerer simultaneamente a ACC e a habilitação na categoria B. Então, para a categoria que você foi habilitado, você deve trafegar com um veículo adequado para a sua categoria. Bem como requerer também a habilitação em categoria A e B, submetendo-se a um único exame de aptidão física e mental e avaliação psicológica, né? Desde que considerado apto para ambos. Então, como assim? Quando vocês derem entrada na autoescola, vocês foram fazer a foto lá no Ciretran, depois da foto foram encaminhados para a clínica, para fazer os exames médicos, tá? Então, quando vocês passam pelos exames médicos, vocês foram considerados aptos, vocês agora estão na segunda etapa do processo de habilitação. Qual é essa segunda etapa? O curso teórico, onde vocês estão obtendo todas essas informações. Depois do curso teórico, vai ter o que, professor? A prova teórica. Prova essa que terá 30 questões. Quantos pontos eu tenho que fazer? Quantas questões eu tenho que acertar para ser aprovado? Você tem que acertar 70% da prova. 70% da prova corresponde a 21 questões. Acertou 21, você será aprovado. Aprovado, você irá para a terceira etapa, que são as aulas práticas. Cumprindo a carga horária prática, será agendado para o exame prático de direção veicular, onde vocês serão avaliados pelos examinadores para verificar se vocês, de fato, né, são considerados aptos para receber ali a tão sonhada provisória, né? Permissionária ou PPD, permissão para dirigir. Tá bom? Então, essa é por onde você pode começar. Se você tem um desejo de se habilitar, já pode começar por isso. Tudo isso é importante, pode ser abordado em prova perguntando por onde e como você pode começar. Bom, vamos para uns requisitos ao candidato. Professor, eu desejo me habilitar. Existe requisito obrigatório para isso? Existe. Na resolução 789 de 2020, no artigo 2º, ele traz aí os 4 requisitos básicos. Isso aqui é bem comum de cair em prova. Isso aqui são, muitas vezes, questões clássicas do Detran. Tá? Isso aqui é questão clássica. Isso aqui muitas vezes pode cair para uns, para outros não, mas é bem comum. Então, vamos lá conhecer quais são esses 4 requisitos. Primeiramente, o primeiro requisito aqui que você tem que obedecer é ser penalmente imputável, tá? Ser penalmente imputável. Mas o que significa ser penalmente imputável? Significa responder pelos seus atos perante a lei. Então, você é o principal, inteiramente responsável pelos seus atos, pelas suas ações. Então, vai ter questões pegadinhas que vão dizer o seguinte: um dos requisitos para tirar a habilitação é ter 18 anos. Ter 18 anos. Aí vai estar lá a opção, por exemplo, verdadeiro ou falso. Né? Vai ter as alternativas, pode ser assim, verdadeiro ou falso. Isso é falso. Mas aí por que, professor, é falso? Porque está dizendo que ser penalmente imputável. Né? Ser penalmente imputável é responder pelas minhas ações. E geralmente, segundo a Constituição, eu sou considerado penalmente imputável quando eu atinjo a maioridade de 18 anos. Só que ter 18 anos, apesar da incoerência, né, não é caso que te deixa não te torne penalmente imputável. Vou já explicar o porquê. A prova é objetiva? Ela é objetiva, simplesmente objetiva. Se não me falha a memória, são 4 ou 5 alternativas por questão, né? Cada prova, cada questão tem as suas alternativas, você marca a correta. É tudo objetivo. Você escolhe a opção correta. Não é subjetiva, tá? Nem discursiva. Viu, Júlio? Tranquilo. Então, lá, é porque assim, na Constituição, a gente sabe que a pessoa é considerada penalmente imputável quando atinge a maioridade. Mas numa prova de legislação de trânsito, caso caia essa pergunta, ter 18 anos não é requisito. Por quê? Pensa comigo, existem pessoas, sejam de 18, de 20, de 30, até 40 anos, pessoal, que não podem responder pelas suas ações. Isso decorrente a alguma comorbidade ou anormalidade
psíquica, mental, né? Aquelas pessoas que não podem responder pelas suas ações simplesmente por essas, né, situações. Então, ter 18 anos não significa ser penalmente imputável, tá? Então, o requisito é ser penalmente imputável. O que ele quer aqui de você é que você entenda que ser penalmente imputável é responder pelos seus atos, não importando se você tem 18 ou mais do que 18. Então, você tem que responder pelos seus atos, porque tem pessoas, né, de 40, de 30, né, de até 50 anos, que, por decorrência de alguma normalidade psíquica, enfim, não podem responder por suas ações. Então, o primeiro requisito é esse. Se disser que ter 18 anos é requisito, está errado. Não marque, é falso. Isso é pegadinha e o Detran gosta, sim, de muitas pegadinhas. Então, tá aqui, pessoal. Ó. Ser penalmente imputável é responder pelos seus atos perante a lei penal. Então, isso aqui, não. Saber ler e escrever é outro requisito. Então, o candidato tem que saber ler e escrever. É comum em questões de prova dizer que você tem que comprovar grau de escolaridade, seja um ensino fundamental menor ou maior. Diz que você tem que comprovar ensino médio. Isso é mentira, tá? Não é necessário comprovar escolaridade. Basta você saber ler e escrever. O que significa? Ser alfabetizado. Você foi alfabetizado? Pode nunca ter frequentado uma escola, mas foi alfabetizado, sabe ler ou escrever? Você é considerado apto para tirar sua habilitação. Então, saber ler e escrever não exige comprovação de escolaridade, tá? Então, primeiro requisito, ser penalmente imputável. Segundo requisito, saber ler e escrever. Não necessariamente você precisa comprovar grau de escolaridade. Terceiro requisito aí para o candidato que quer obter ali a sua PPD, tem que possuir documento de identidade. Qual é esse documento? Pode ser o RG, pode ser um passaporte, é um documento que tenha fé pública, né? Uma carteira de trabalho. Então, esses documentos aqui, ó, RG, passaporte, carteira de trabalho, são documentos de identidade que possuem ali uma fé pública, né? Então, você pode apresentar esses documentos. Quarto e último requisito para que uma pessoa possa se habilitar é possuir o cadastro de pessoa física, que é o CPF. Não precisa nem mostrar o cartão, só falar, né, os números para o cadastro já é necessário. Ó. Somente o número já é suficiente, não precisa do cartão. Então, quais são os 4 pré-requisitos para que um candidato de fato possa se habilitar? Ser penalmente imputável, saber ler e escrever, possuir documento de identidade e possuir cadastro de pessoa física. Professor, é muito corriqueiro a seguinte pergunta. Uma criança que foi emancipada aos 16 anos de idade, os pais emanciparam ela aos 16, ela pode se habilitar? A resposta é não, porque a emancipação feita pelos pais é uma emancipação civil, ou seja, significa que ela pode ter alguns direitos civis, como por exemplo, fazer movimentação bancária, abrir conta em banco, porque geralmente você só pode abrir conta em banco quando já atinge ali seus 18 anos, tá? Então, a pessoa que foi emancipada civilmente, né, pelos pais, ela tem esses privilégios aí, mas ela não pode se habilitar porque ela não é considerada penalmente imputável perante a lei. Então, não é. Apesar de que você já atinge ali com os 18 anos, né? Você atinge com 18 anos, mas não significa que ter 18 anos é ser penalmente imputável, tá? Então, grava isso que é muito importante. Então, nem emancipação e nem ter 18 anos é pré-requisito. Bom, falando aí da habilitação, ainda da resolução 789 de 2020 do CONTRAN, no artigo 2º, no parágrafo 3º, ele fala o seguinte, ó, o processo de habilitação tem duração de 12 meses, contadas a data do requerimento do candidato, né, cadastrado aí, o RENASCE dele na BIM. Bom, esse texto quer dizer basicamente o seguinte, que o processo de vocês tem validade de 1 ano. Então, vocês têm 1 ano todinho para realizar todas as etapas necessárias do processo de habilitação para que sejam, né, considerados habilitados. Então, para que passem todas as etapas. Por exemplo, imagina que um candidato foi lá na autoescola e fez o cadastro hoje, né, no dia 12/9/2022. Então, o processo dele, a partir do momento que foi feito o cadastro, já começou. Então, a partir desse momento, foi gerado para ele isso aqui, ó, um RENASCE. E o que é o RENASCE? O RENASCE, pessoal, é o Registro Nacional de Condutores Habilitados, ou seja, é o código que verifica você
no sistema, no banco de dados do Detran, né? No banco de dados aí, para ser mais preciso, no DENATRAN, que é o Departamento Nacional de Trânsito, que fica armazenado nessa BINCO. A BINCO, pessoal, é a Base Índice Nacional de Condutores Habilitados. É a Base Índice Nacional de Condutores Habilitados. Então, se você deu a entrada no dia 12/9/2022, teu processo vai vencer no dia 12/9/2023. Então, você tem um ano todinho para tirar sua habilitação. Caso você não consiga passar em alguma etapa, você perde o processo e pode também querer dar entrada novamente, passando de novo por todas as etapas. Aí passa por tudo de novo. Então, você tem um ano aí, pessoal, para tirar sua habilitação. E a partir do momento que foi feito o cadastro, foi gerado o que para mim, professor? O RENASH. Esse RENASH aqui, pessoal, que é o Registro Nacional de Condutores Habilitados, é o código que grava você como condutor ou como aspirante aí a PPD no banco de dados do Denatran, que fica armazenado aí na BINCO. A BINCO é a Base Índice Nacional de Condutores Habilitados, ou seja, dentro do território nacional existe uma base, né, essa base de dados que vai comportar todas as informações de todos os condutores do território nacional. Ou seja, para fazer um controle, saber quem é que está cometendo infrações, como é que eu vou notificá-lo, como é que eu vou reconhecê-lo, quando é que a habilitação dele está vencida, como é que eu posso consultar quando está vencida, se ele está dirigindo ali, né, em dias as suas pendências fiscais, se ele pagou as multas de trânsito, enfim. Esse RENASH, pessoal, cada órgão de trânsito que tem ali jurisdição sobre a determinada região, onde faz uma fiscalização, é através dele que ele consegue saber essas informações. Porque nesse RENASH, a gente consegue encaminhar um prontuário. Esse prontuário é um sistema informatizado. Por exemplo, a gente da autoescola tem um acesso ali limitado a esse prontuário, onde a gente pode verificar o nome de vocês, qual é a habilitação que vocês estão pretendendo, a gente vai agendar vocês para provas. Então, a gente pode gerir o processo de habilitação de vocês, tá? Então, por exemplo, o DETRAN, que é o Departamento Estadual de Trânsito, ele quer saber se você tem multas. Você vai lá no órgão, ele vai pedir sua habilitação, lá na habilitação ele vai digitar o código do RENASH, vai abrir o teu prontuário, que nada mais é do que tua carteira no sistema informatizado, no banco de dados lá do sistema deles, e verificar como é que está teu processo. Ah, você quer editar alguma coisa que está errada, né? Digitar o teu CPF errado, ou digitar o teu RG, enfim, alguma numeração errada. Eles podem ir lá consertar no teu prontuário. Então, é para isso que serve o RENASH. Ah, você quer renovar a habilitação? Então, tá todas essas informações lá, tá? Então, o que é o RENASH? Registro Nacional de Condutores Habilitados. Para todos os condutores, tem esse código na habilitação. Para vocês que estão pretendendo, também já foi gerado, tá? Já foi gerado o RENASH, para que a gente possa consultar, agendar, né? Verificar como é que vocês são. Então, é basicamente vocês, no banco de dados da BINCO, são um número, e esse número representa vocês, né? Esse número do RENASH representa vocês como condutores nesse banco de dados, que é a Base Índice Nacional de Condutores. Onde essa BINCO, pessoal, é de responsabilidade desse órgão aqui, ó, DENATRAN. DENATRAN. O DENATRAN, ele é o Departamento Nacional de Trânsito. Ele é um órgão máximo executivo, né? Ele é um órgão máximo executivo de trânsito. Então, cabe a ele, né, fiscalizar os órgãos executivos de trânsito, atribuir funções aos órgãos executivos de trânsito, bem como ele tem uma finalidade muito importante, que é manter atualizado o RENASH e o RENAVAN. O RENASH, pessoal, é tudo referente aos condutores, tá? Tudo referente ao condutor. O RENAVAN é tudo referente ao veículo. E o que é o RENAVAN? RENAVAN é o Registro Nacional de Veículos Automotores. Então, esse DENATRAN, que é esse órgão máximo executivo, qual é a finalidade dele? A finalidade dele é manter tudo no banco de dados ser atualizado, manter organizado e atualizado. Então, ele armazena tudo que é referente a condutor e tudo que é referente a veículo, para ele saber o que está acontecendo. Então, vocês, quando têm veículos, estão sendo fiscalizados, sim, eles têm acesso a tudo, se quiserem. Como condutor também, eles podem te encontrar, né, se for o caso, se você for um condutor infrator, aplicar ali as penalizações, te notificar das multas. Então, através desses códigos, está tudo no banco de dados. Então, através desses códigos que eles têm esse acesso. Alguma dúvida até então, pessoal? Deu para entender o que eu quis dizer com o RENASH, com a BINCO, tá?
Base Índice Nacional de Condutores, que é uma base, que é um banco de dados, que simplesmente armazena tudo isso, que é de responsabilidade do Denatran. Dúvidas é só falar. Deu para entender, professor, viu? Beleza, então perceba que teu prazo tem um processo de 1 ano, tá? Então você já tem um código do Renach, você já está lá no banco de dados da Binco, só que você ainda não é habilitado, né? Mas você já está lá reconhecido como um pré-candidato à habilitação. Então você já está no banco de E, dados. Então se você professor, passa... Oi. outra questão, por exemplo, do documento digital, a CNH digital, ela também só fica acessível ao candidato depois desse processo de 1 ano, ou essa PPD, ela já é acessível também como se fosse o documento digital? Já serve sim. A partir do momento que você receber sua PPD e você baixar ali o aplicativo da CNH Digital, ele vai fazer um processo, né, como tirar a tua face biométrica, né, através do seu celular, vai fazer teu cadastro no sistema, inclusive o cadastro atualmente era feito no site do Denatran, que é o Departamento Nacional de Trânsito. Hoje, basta você ter um cadastro no gov.br, né? Se você tem um cadastro no gov, rapidinho você faz, aí ele vai pedir só as informações da habilitação. Ou você lê o QR Code que vai estar atrás da habilitação, ou você coloca o número do Renach, o número do registro do teu documento, bem como o número de segurança que fica próximo ao Renach, acima do Renach, na habilitação. Vou até mostrar para vocês depois. Aí já pode usar tranquilamente, tá? Pode usar digital tranquilamente. A PPD, pessoal, ela já é válida. Ela é válida em todo o território nacional, só que ela é uma provisória. Você só tem que ter cuidado para que você não cometa infrações ou graves, ou gravíssimas, ou reincidente em média. Cometeu, no período de 1 ano que você está em observação, quando recebeu ela, uma dessas infrações mencionadas já era. Ela será cassada, e a cassação simplesmente é anulação. Rasga, joga no mato, não tem jeito, perdeu, tá bom? Funciona assim. Mas você pode usá-la normalmente, ela é válida. Você é um condutor habilitado, só que você ainda está ali, né? Por assim dizer, em estado probatório. Você está sob observação, para ver se você de fato vai ser um condutor exemplar. Tá bom? Os graus de infração de trânsito são somente esses, né? Médio, grave e gravíssimo. Não Eu vou até tem colocar aqui, ó. Tem infração leve. leve. A leve gera 3 pontos no prontuário. Acredito que vocês já ouviram a seguinte situação. Rapaz, eu peguei ali 5 pontos na minha habilitação. Esse termo, ele é incorreto. E em prova, talvez ele venha com uma pegadinha nisso. Pessoal, a pontuação não vai para a habilitação, vai para o prontuário, fica no sistema informatizado. Então, o pessoal do Detran, o pessoal que fiscaliza, tem acesso a essas pontuações. Para que servem essas pontuações, professor? Quando você comete infrações, ela vai acumulando pontos, e esses pontos que estão sendo acumulados pelas infrações cometidas diariamente, né, enfim, elas são cumulativas, vão somando-se as infrações, e quando você atinge um determinado grau de pontuação, você é suspenso por pontos na habilitação. Você pode ser suspenso quando atingir 40 pontos, 30 ou 20 pontos. Cada um ali tem a sua própria exigência, mais à frente a gente vai entender quando é que eu sou suspenso, quando atinge o 40, atinge o 30 ou 20. Mais para frente, agora a gente não precisa saber não. Então tá aí, ó. Leve, 3 pontos. Quando eu pego o ponto, vai para onde? Para o meu prontuário. O prontuário é os meus dados no sistema informatizado. É no computador, é no sistema. O cara consegue ver. Então, leve, 3 pontos. Temos aqui, ó, a média, que é os graus de infrações. A média, 4 pontos. Temos aqui a grave. A grave leva 5 pontos. Perceba, 3, 4, 5. E a gravíssima, que eu vou botar GV, né? 7 pontos. Qual é a multa da leve? A multa da leve é de R$ 88,00, perdão, aqui tá, R$ 88,38. Temos aqui a média, que leva a multa de 130,16. São os valores das multas, tá? Atualizadas aí. A grave é 195,23 centavos. E a gravíssima, aqui embaixo, é de 293,47 centavos. Lembrando que a gravíssima, ela exclusivamente, ela pode sofrer o que a gente chama de fator agravante. Ou seja, esse valor de 293,47 centavos, ele pode ser multiplicado dependendo do grau de infração que você cometeu. Por exemplo, dirigir embriagado. Dirigir embriagado é o artigo 165 do Código de Trânsito Brasileiro. Dirigir embriagado, pessoal, com os níveis de ar alveolar expirado, quando for detectado no bafômetro, se ele for ali de 0,34 miligramas, é considerado infração gravíssima,
com o fator agravante em 10 vezes, ou seja, você vai pagar R$ 2.934 de multa. Ó, por quê? Porque foi multiplicada por 10 vezes. Ó. A vírgula desloca aqui, ó, uma casa decimal, foi para trás do 4. Né? Olha aí, 2.934. Além disso, vai gerar suspensão direta do direito de dirigir, ou seja, cometeu essa infração, automaticamente você vai ser suspenso. Não importa se você tinha ou não pontos na sua habilitação, automaticamente o cara é suspenso por um período de tempo de 1 ano, que é estipulado pela autoridade de trânsito. Além disso, pessoal, vai haver uma medida administrativa que é o recolhimento do documento de habilitação. Vão recolher teu documento. Você não perdeu, só foi recolhido ali, você tem que respeitar um prazo. Além disso, né, da multa, dirigir embriagado com esses níveis de álcool detectado é considerado crime de trânsito. Então, você pode ser colocado no regime de detenção de 6 meses a 3 anos, né? O regime de detenção que prevê ali para o condutor o regime aberto ou semiaberto, né? Quando é reclusão, aí tem um regime fechado. Mas nesse caso é só o aberto e o semiaberto. Então, perceba que dirigir embriagado, além de infração, é crime de trânsito também. Então, tá aí, ó. Quais são as infrações que eu tenho, né? Que existem? São leve, média, grave e gravíssima. Leve, 3 pontos. Média, 4 pontos. Grave, 5. Gravíssima, 7 pontos. Cada um aí com seu valor pecuniário. Valor pecuniário que eu me refiro é o valor em dinheiro, tá? Em espécie da multa, que é uma penalidade aí recorrente quando se comete uma infração. Existem outras que a gente vai falar. Dúvidas até então, pessoal? Tá tudo tranquilo? Tranquilo. Ó, sobre essas informações mencionadas como infrações, eu só estou adiantando para que a gente fique um pouco com isso na cabeça, mas não se preocupem. Tudo isso será mencionado de novo. É bem corriqueiro eu reabordar esses tópicos. Por quê? Porque eu sei que a gente vai precisar. Então, vocês vão me ver repetindo muitos artigos, muitas coisinhas, porque eu sei que vai ser necessário essas repetições, tá? A gente vai necessitar disso. Então, dessa folha de slide, o que a gente precisa saber de fato? Que o processo tem duração de 1 ano, 12 meses, tá? A contar do momento que você deu entrada na autoescola, então você tem 1 ano para tirar essa habilitação. A partir do momento que você deu entrada, já foi requerido para você, né, o RENASH. Eu preciso saber o que é o RENASH. O que é o RENASH? Registro Nacional de Condutores Habilitados. E esse RENASH fica armazenado no banco de dados da BINCO. O que é a BINCO? Base Índice Nacional de Condutores Habilitados, né? Ou Base Índice de Condutores. Né? Base Índice Nacional de Condutores. E essa Base Índice Nacional de Condutores é responsável, quem é o responsável direto por ela? É o DENATRAN, Departamento Nacional de Trânsito. Ele é quem está fiscalizando tudo isso. DENATRAN que fiscaliza. Então, é isso que eu preciso saber, de fato, dessa folhinha. Das infrações, eu vou estar sempre mencionando, vou mencionar tanto que isso vai ficar chiclete na cabeça de vocês. Passando um pouco à frente, pessoal, sobre a habilitação ainda, existem etapas, né? E essas etapas são exames que vocês serão submetidos para que, de fato, vocês sejam considerados aptos a receber ali a sua PPD. Primeiro aqui, qual foi a primeira etapa? Essa etapa vocês já passaram. Qual foi? A avaliação psicológica e o exame físico e o mental. O exame físico e mental, creio eu, que foi somente o exame de vista que vocês fizeram. A avaliação psicológica, acredito que muitos nem olharam para a cara do psicólogo, né? Acredito que o psicólogo só anotou lá e mandou você e liberou. Mas, enfim, tá aí. Essa é a primeira etapa. Outra coisa interessante, pessoal, que é muito corriqueiro cair, é que tem perguntas que perguntam o seguinte: o exame psicológico e o exame físico e mental são de caráter reprobatório? Sim, são de caráter reprobatório. Ou seja, se você, quando for fazer o exame psicológico, foi constatado alguma anormalidade pelo psicólogo, alguma comorbidade, ou pelo exame físico, e ele detecta que você não tem condições para estar trafegando no trânsito, porque você pode apresentar e acarretar risco para terceiros, ele pode te reprovar ali mesmo, fazendo com que você não seja apto para tirar ali a sua permissão para dirigir. Então, essa primeira etapa, apesar de ser incomum acontecer, ela é sim, tá, de caráter reprobatório. Já grava isso, ela pode reprovar o candidato de imediato. Então, de cara, você já pode ser reprovado, tá? Segunda etapa. A segunda etapa, pessoal, é o que a gente está fazendo aqui agora, é o que a gente está abordando, como, por exemplo, o curso teórico-técnico. O curso teórico-técnico tem a carga horária de quantas horas? 45 horas. Por incrível que pareça, tem questões que vai perguntar sobre carga horárias.
Tem questões que perguntam sobre isso. Então, se perguntar, curso teórico tem 45 horas aulas, tá? Computadas as 45 horas aulas, assisti todas as aulas aí do professor, recebi todo o conteúdo abordado pelo professor, o que é que vai acontecer? Eu serei agendado para a prova teórica, que é o exame teórico técnico, tá? Que é chamado de exame. Então, eu tenho, ó, primeira etapa, os exames ali, segunda etapa, curso teórico, depois exame teórico, onde lá no exame teórico, pessoal, que é a prova feita lá no Ciretran, onde vocês tiraram foto, lá será feito 30 questões, tá? 30 questões, onde você tem que acertar 70% da prova. Bom, 70%, pessoal, a gente sabe que é 70 sobre 100, né? Ou 0,0 ou 0,7, né? Se trabalhar com porcentagem. Mas tem um macetezinho que você pode cortar esse zero com esse zero. 3 vezes 7 dá 21, né? Então, para você ser aprovado, você tem que acertar 21 questões. Ó, de 30, tenho que acertar 21. Acertei 21, sou considerado aprovado. Professor, onde é que é feita a prova? Lá no Ciretran, mais uma vez, onde vocês tiraram a foto. As provas são feitas nos computadores lá. Acertando a prova e passando, o resultado sai na hora. Reprovando, pessoal, infelizmente, quando você reprova, você vai ter que pagar uma taxa de repetição, que existe em qualquer autoescola, tá? Que é para que você possa ser agendado novamente. Professor, quando eu reprovo no exame teórico, eu preciso assistir o curso de novo? Não. Você pode só aguardar a próxima data para ser agendado novamente, tá? E se eu reprovo, a que momento eu posso fazer a prova? Você pode fazer a qualquer tempo. Professor, e se eu quiser, eu reprovei lá na hora, eu já quero pagar na hora para fazer de novo no mesmo dia, pode? Não, não pode, porque em torno da reprovação existe toda uma tramitação. Então, o teu resultado precisa constar no sistema, apesar de que você pode fazer a prova a qualquer tempo, esse a qualquer tempo não significa que vai ser ali na hora, no momento. Exige que o teu resultado seja lançado, a taxa seja paga, a taxa tem que dar baixa, a taxa deu baixa, aí sim a autoescola vai conseguir agendar novamente. É porque antigamente, pessoal, quando você reprovava no exame teórico técnico, você tinha que esperar 15 dias para fazer a prova novamente. Olha que absurdo. Teu processo já tem duração de 1 ano, que é curto na minha concepção, para quem trabalha, né? Tem que estudar, trabalhar e fazer várias coisas do dia a dia. Aí você tinha que esperar 15 dias para fazer a prova. Imagina comigo que você reprovou hoje, no dia 12. Aí no dia 15 do mesmo mês já tem data. Aí você pagou a taxa, tá tudo certo, o teu resultado está no sistema, você quer fazer dia 15. Não pode, porque ó, não passou 15 dias ainda. Passados 15 dias, você só poderia ser agendado no 16º dia. Ó, só a partir do 16º que eu poderia ser agendado. Então, você perde muito tempo. Então, o que aconteceu? Hoje, quando você reprova, você pode fazer a prova a qualquer tempo. A qualquer tempo não significa que vai ser na hora, mas não significa que não existe prazo a ser esperado. Ah, reprovei hoje. Lá no dia 13 talvez já dê para fazer, ou no dia 14 já dá para fazer, ou no dia 15 já dá para fazer. Então, ali cerca de 1, 2 dias já posso ser agendado de novo, porque tem que pagar a taxa, tem que dar baixa na taxa, o resultado tem que sair no sistema. Atrasa por quê? Porque o pessoal do Detran realmente ele tem esses problemas aí, eles atrasam, tá? Pessoal, Professor, oi. tem um valor X em questão Boa para pergunta. refazer? Tem. No exame teórico técnico, o valor atual, se não me falha a memória, é R$ 70. Se não me falha a memória, está R$ 70. Como eu não estou muito a par da administração, eu creio que está nesse valor. Esse é o valor da repetição teórica. Somente da Ok, teórica. professor. Valor. Ok, obrigado. Na hora, meu querido. Mas vamos procurar excelência, vamos acertar aí as 30 questões, sim? Vai dar tudo certo. Então, vamos passar todo mundo de primeira. Então, tem que acertar 21. Para ser aprovado, é 70% da prova que corresponde a 21 questões. Professor, dessas 30 questões, quantas questões vai cair de cada tópico? Só legislação de trânsito, pessoal, que aí tudo isso que a gente vai ver nessa primeira semana, é 12 questões, só de legislação. E dessas 12 questões, ela vai estar dividida nos 4 subtópicos que a gente vai estudar, que é o processo de habilitação, que é sobre infrações, sobre sinalização de trânsito e normas gerais de circulação e conduta. Então, 12 questões divididas para esses 4 subtópicos. Passado isso aí, eu vou para a direção defensiva. Quantas questões só de direção defensiva vai cair na minha provinha? 8 questões.
Só de direção defensiva é 8, ó. 12 de legislação, 8 de direção defensiva já dá o total de 20 questões. Então, o que eu posso perceber disso? Que o que eu tenho que mais ter ênfase, mais atenção, claro que os outros são importantes, os outros conteúdos, mas o que eu vou ter que ter mais atenção é o assunto de legislação e direção defensiva, porque são o que mais vai cair em total de questões. Professor, mecânica básica cai quantas questões? Duas questões. Primeiros socorros, cai quantas questões? 4 questões. Meio ambiente e cidadania, cai 4 também dividida entre elas. Então, vai ser assim. Vamos lá, Ribamar, vamos chegar nas 40. Então, é isso, pessoal. Esse é a segunda etapa. Professor, passei na segunda etapa, o que vai acontecer? Eu vou para a terceira etapa. E essa terceira etapa, logicamente, vai ser o curso prático de direção veicular, onde, para quem está tirando categoria A e B, tanto categoria A quanto categoria B, ó, tanto categoria A ou a categoria B, a carga horária prática é de 20 horas aulas, obrigatórias. Professor, já sei dirigir, já dirijo há muito tempo, não preciso de 20 horas aulas, mas infelizmente é obrigatório. Por quê? Porque você só consegue ser agendado depois que no sistema constar toda a tua carga horária quitadinha. Então, feito o curso prático de direção veicular, passei, fiz todas as aulinhas bacanas, eu vou ser agendado para o exame prático de direção veicular. E o exame prático, pessoal, é feito e realizado pelos examinadores, que é uma banca de examinadores que vem de fora, né, para que seja totalmente imparcial. Eles vêm para avaliar. Tem muita gente que tem um medo terrível dos examinadores. Não fiquem com medo. Eles só estão ali para te avaliar, para ver se vocês realmente tá apto para fazer todo o processo adequado ali. Eles só querem te avaliar mesmo. São 20 horas aulas cada categoria? Felipe, sim. Só que assim, as aulas de moto, elas são mais maleáveis, tá? Aí você vai entender quando pegar as aulas de moto. Mas para efeitos de prova, se perguntar a carga horária de prática da categoria A ou da categoria B, são 20 horas aulas obrigatórias, tá? 20 horas aulas. Então, tem aqui, ó. Fui agendado para o exame prático, vou fazer a prova. Passei na prova, tanto de carro quanto de moto. A moto é num percurso fechado. A de categoria B, que é no carro, claro, vai ser na rua, no tráfego. Primeiro faz a baliza, depois faz o tráfegozinho bacana. Eu vou falar disso mais à frente, né, para a gente entender como é que é esse processo. Feito isso, passou, é aprovado, vai ser requerido para você, em cerca de 10 a 15 dias, vai chegar a tua provisória permissionária, que tem validade de 1 ano, válida em todo o território nacional, para as habilitações, né, para as categorias que você foi habilitado. Só A, só B, só B. A e B, A e B. Ah, eu tirei A, C, C e categoria B. Então, vai ter lá. Para o qual você pode trafegar os veículos para o qual foi habilitado. Beleza? Professor, infelizmente, reprovei ou na categoria A ou na categoria B. O que acontece? Aí tem que pagar a taxa de repetição daquela categoria. Aí pagou a taxa de repetição, vai ser agendado para nova data. Professor, tem prazo para esperar? Não, é a qualquer tempo. Só que o problema do nosso município é que ele só tem prova uma vez por mês, porque a banca vem de fora e tem todo um agendamento. Então, infelizmente, apesar de a qualquer tempo, né, que você poderia fazer o exame prático, as provas são mensais, só vai ter cada mês ali prova prática, tá? O curso teórico tem todo dia, a prova teórica tem todo dia, agora exame prático, infelizmente, é uma vez por mês que vem a banca, vem avaliar ali as autoescolas e os candidatos, né, à obtenção da PPD. Então é isso, pessoal. Sobre valores da repetição, deixa eu ver aqui se eu ainda lembro. Pessoal, se não me falha a memória, perdão aqui, é 250 a repetição de categoria B. Não, categoria B é 200, tá, pessoal? Eu pensei que era 250, mas é só 200 a repetição. Tá? R$200. Tanto categoria A quanto categoria B. Reprovou categoria A, é 200. Reprovou B, também é 200. Nas outras autoescolas, se eu não me engano, tá 250. Por isso que eu confundi, tá? Por isso que eu me confundi. A nossa repetição tá somente de 200. Deixa eu ver aqui a pergunta. Geralmente, quantos dias leva as aulas práticas? Bom, Felipe, as aulas práticas, elas são mais maleáveis. O curso teórico, infelizmente,
ele é mais chatinho, né? Tem um horário fixo que acontece, que é das 19 horas até aí às 9h30. Já as aulas práticas são mais maleáveis, você pode pegar, a autoescola funciona das 8 da manhã até às 6 da tarde, né? Ou da noite, como preferir. E dentre esse horário comercial, você pode escolher o seu horário. E você pode pegar até 3 aulas por dia, terminando a carga horária em 7 dias. Então, numa semana, você conclui sua carga horária. Se desejar, né? Quiser, eu quero pegar 3 aulas por dia. Eu pego 2 aulas, espero 15 minutos, pego a próxima, tá ok. 2 aulas seguidas, depois espero mais 15 minutinhos para pegar a terceira. Então, para quem é de fora, que tem que vir muitas vezes para cá, por exemplo, o pessoal de Lima Campos, Independência, ou Peritoró, que é bem comum a gente atender, né, o pessoal da região, é prático para eles, né, para não gastar muito combustível, e eu sei que deve ser muito difícil essa questão de vir lá da sua terra até aqui, só para gerir todo esse processo. Enfim, mas aí é mais maleável, viu, Felipe? É bem tranquilo. Então, você pode escolher ali o horário de almoço, por exemplo. Só posso pegar 1h da tarde no meu horário de almoço. Pega aula no horário. Só posso aos sábados. Então, só pega aos sábados. Aí fica a critério do candidato. Então, ele comunica a autoescola prontamente vai agendar o veículo e o instrutor para o horário que ele achar mais confortável. O curso teórico que ele já é mais rígido, né? E tem um horário específico. Beleza, pessoal? Essa é todas as etapas dos exames que a gente está conhecendo aqui agora. Então, vou passar um pouco mais à frente para a gente conhecer mais um pouco. Antes de eu falar do curso teórico aqui, ó. Bom, curso teórico. Curso teórico é o que a gente está vivenciando agora, é tudo que a gente está vivenciando. E a gente sabe que o curso teórico vai ter aí os seguintes assuntos. Legislação, que tem ali 18 horas aulas. Direção defensiva, 16 horas aulas. Primeiros socorros, 4 horas aulas. Meio ambiente e cidadania também haverá 4 horas aulas, então perceba que a carga horária vai diminuindo e a gente vai acabar esses assuntos bem mais rapidamente. E temos aqui mecânica básica de veículos, que vai levar 3 horas aulas, totalizando o curso total de 45 horas aulas, e que é necessário a identificação biométrica, no nosso caso, como a aula é online, a biometria é facial. Vocês ligam a câmera do seu celular e, através do monitoramento do Detran, que eu tenho aqui disponibilizado com o sistema, eu faço a coleta facial, porque vocês tiraram foto no Ciretran, então todos os seus dados estão armazenados na BINCO, né, na Base Nacional de Condutores, a base Índice Nacional de Condutores. E aí, através disso, eu já posso verificar, né, a carga horária de vocês, né, e gerir esse processo aqui do curso teórico. Então, tá aí. Então, a presença de vocês está sendo computada através da captura facial. Nas aulas práticas será biométrica. Você pega a digital, vai para a aula. Pega a digital e vai para a aula. Bom, vou falar aqui agora para vocês sobre a licença de aprendizagem, que é uma licença muito importante. O que é essa licença? Bom, essa licença... perdão, pessoal. Fala. Bom, licença de aprendizagem. O que é essa licença? Essa licença é emitida quando o candidato é aprovado no exame teórico-técnico, né? Você vai fazer o exame teórico-técnico, acertou 21 ou mais de 21 questões, você vai ser aprovado. E quando você é aprovado, você vai para a terceira etapa, né? Que é a parte prática. Só que para pegar a parte prática, pessoal, é necessário que seja emitida para esse candidato uma licença de aprendizagem. Que essa licença é que permite vocês que não são condutores habilitados ainda a poderem trafegar e utilizar os veículos da autoescola. Porque dirigir sem possuir habilitação é infração gravíssima, tá? Você trafegar um veículo automotor sem possuir habilitação é infração gravíssima, com fator agravante em 2 vezes, ou seja, a multa de R$ 293,47 é multiplicada por 2, porque ela tem um agravante de risco, porque você, quando não tem habilitação, por mais que você saiba dirigir ali, não é considerada habilitada, né? Não tem perícia, né? Não é considerado ali pela lei, né? Não é considerado. Então, essa licença é muito importante porque ela que permite o candidato, né, simplesmente ter autonomia para trafegar os veículos da autoescola. Claro que sempre com o instrutor credenciado acompanhado ali, né? Acompanhado do instrutor credenciado. Então, essa licença, ela é muito conhecida como LADV. LADV.
É a licença de aprendizagem de direção veicular. Ela é emitida em que momento? A partir do momento que eu passo no curso teórico. Perdão, a partir do momento que eu passo no exame teórico. Passei, é emitido para ela. Professor, quem é que vai emitir? Pessoal, quem emite ela é um órgão chamado DETRAN. O DETRAN, inclusive, que é o Departamento Estadual de Trânsito, né? Como vocês podem ver, ó, Departamento Estadual, o DETRAN ele fica na capital de cada estado. Então, a nossa DETRAN do estado do Maranhão fica em São Luís. E o que a gente tem aqui, professor? A gente tem aqui uma CIRETRAN, que é uma circunscrição regional de trânsito. Então, a CIRETRAN é uma filial do DETRAN, né? O DETRAN, quem comanda esse DETRAN, para que ela atenda ali as regionais, para que você não precise simplesmente se deslocar até a capital para resolver seus problemas ali relacionados ao trânsito, né? Então, o DETRAN, que é o Departamento Estadual de Trânsito, ele que é um órgão estadual, né, executivo estadual, é ele que tem a finalidade de emitir emissão, ele que vai emitir PPD, ele que vai emitir ali CNH, ele que vai emitir também essa licença. Só que assim, a autoescola, que é o CFC Dallas, que é o Centro de Formação de Condutores, através do DETRAN, porque a gente tem um acesso limitado ali ao sistema, a gente faz a confecção, ou seja, a gente faz a impressão da licença. Então, muitas das vezes, as provas podem abordar perguntando quem é o órgão que emite a licença. Aí pode estar dizendo lá que é a autoescola. Apesar de que a autoescola faz a impressão, o órgão emissor, quem de fato tem autonomia para liberar a licença, é o órgão de trânsito, que é o DETRAN, que é o Departamento Estadual de Trânsito. É ele que emite, tá? Professor, o que consta nessa licença e por que ela vai ser tão importante? Bom, nessa licença vai ter todas as informações individual de cada candidato. Por exemplo, vai ter seu nome, seu registro do RENASCE, seu CPF, vai ter habilitação para a qual você está pretendendo. Ah, eu estou me habilitando só na A, então vai estar especificada. E essa licença é o que permite, além de você trafegar nos veículos da autoescola, é o que vai permitir você utilizar o veículo que você treinou no dia de exame. Para realizar a prova, você tem que estar com a licença. Se você é pego transitando sem a licença de aprendizagem e sem um instrutor credenciado ali acompanhando, pessoal, o que vai acontecer com o teu processo? Teu processo será suspenso por 6 meses. Então, o teu processo ele tem validade de 1 ano. Se você está transitando sem a licença, é suspenso por 6 meses, ou seja, você não pode ser agendado para nada, você não pode fazer aula, você não pode fazer nada. Teu processo é congelado por 6 meses, porque houve uma suspensão. Não foi cassado, não foi removido, não foi recolhido, foi suspensa, tá? Inclusive, tem até um macete para lembrar disso, ó, SS. Suspensa por 6 meses. 6 escrito por extensa com S, né? Ó, 6. Então, SS, suspensa por 6 meses, tá? Mais uma vez, o que consta na licença? Todos os dados do condutor. O órgão emissor, que é o DETRAN, a tua categoria, se você tem correção visual. O que é correção visual? Você foi lá no exame de vista, foi detectado pelo médico, né, examinador, que você só pode dirigir utilizando óculos. Então, se no teu documento de licença está dizendo que você só pode dirigir com óculos, você só tem que dirigir com óculos. Então, tem uma fiscalização, pediram a licença, e você estava sem um óculos, isso, na vida, é infração de natureza gravíssima. Dirigir sem o que é estipulado pelo médico é infração de natureza gravíssima. E, durante a prova, né, durante a prova prática, você não vai fazer nem prova, né? Imagina lá, você está na sua vez de fazer prova, o examinador pegou sua licença, né, fez todo o protocolozinho, olhou lá, correção visual, cadê teu óculos? Aí tu diz, eu não trouxe, esqueci, não sabia. Aí você, além de não fazer prova, ainda vai ter a licença suspensa por 6 meses. Então, fica bloqueado o teu processo por 6 meses. Então, perceba o quanto essa licença é importante. Professor, fiquei assustado. E aí, eu vou ficar com essa licença? Não, a licença fica lá nos carros da autoescola. Então, você só vai ter acesso a ela no dia de prova, que a gente entrega para você, você apresenta e depois devolve para o instrutor, para que você não perca, não rasure, porque perder, rasurar a licença gera um custo para o candidato, e a autoescola não quer que ele pague nada além do que ele já pagou. É R$20 só para emitir uma nova licença de aprendizagem, pessoal. Então, por isso que a licença fica lá nas pastas da autoescola. Eu estou falando isso aqui para efeitos de prova, porque na prática mesmo, quando vocês estiverem lá nas aulas práticas, você nem vai se preocupar com essa licença. Ela vai estar lá bonitinha, dentro do carrinho,
né? Você vai estar com o instrutor bonitinho, a licença está lá. Qualquer coisa, está lá, tudo bonitinho, documentadinho, bacaninha. Então, você não vai nem se preocupar. Eu só estou dizendo o que contém nela e o que vai acontecer se você não estiver com ela, porque pode ser abordado em prova. E é isso que a gente precisa entender. Então, ó, essa licença LADV, Licença de Aprendizagem de Direção Veicular, é um documento obrigatório para o treinamento das aulas de direção. Ele é expedido pelo DETRAN ao candidato aprovado em quê? Exame teórico. Olha aqui a resolução 789 de 2020. Lá no artigo, né, no artigo 8º, no parágrafo 4º, diz o seguinte, no 4º parágrafo, o candidato que for encontrado conduzindo o veículo em desacordo com o disposto nessa resolução, terá a sua LADV suspensa pelo prazo de 6 meses, tá? Então, se for transitar sem a licença ou sem um instrutor credenciado ao seu lado, for pego, o processo aí vai ser suspenso por 6 meses, tá, pessoal? E a suspensão visa, basicamente, um congelamento do teu processo, que já é de 1 ano. Já pensou perder 6 meses? É bem chatinho. Isso pode acontecer. Hora ou outra tem fiscalização do DETRAN, o DETRAN bate firme nas autoescolas. Pessoal, existe de fato a fiscalização, tá? Tudo mesmo é bem fiscalizado. Pelo menos no estado do Maranhão, para tirar a habilitação é bem burocrático, é bem chatinho, né? Em outros estados aí tem as suas maracutais, mas infelizmente aqui não tem. Não, felizmente, né? Felizmente aqui não tem. Então tá aí, tá? Só lembrando que na licença vai conter todas as informações de você, né? A data de emissão dela, a data de validade. A licença, pessoal, ela é válida por 6 meses, tá? Por exemplo, professor, a minha licença foi emitida hoje, ela tem validade de 6 meses. Passados 6 meses, eu ainda estou tentando tirar minha habilitação, vai ser necessária a confecção de uma nova, né? A expedição de uma nova, com prazo de 6 meses. Então, ela tem validade de 1 ano dividida em 2 meses, em semestre, né? Primeiros 6 meses, depois os segundos 6 meses. É dividido em um semestre. Então, funciona assim. Lá vai conter todas as tuas informações, o teu RENASH, se você tem correção visual, se você tem correção visual, só pode dirigir com o uso do óculos, e tanto pegar as aulas práticas, vai ter o órgão expedidor, quem é o CFC responsável pelo teu processo de habilitação, quem é? É a DALA, CFC DALA, Centro de Formação de Condutores. Então, vai ter todas as informações necessárias dentro dessa licença, tá? E se você for encontrado conduzindo o veículo em desacordo com o disposto nessa resolução, a sua LADV vai ser o quê? Suspensa pelo prazo de 6 meses. Não pode esquecer disso. Bom, curso prático de direção. Então, a gente vai entender aqui, ó, como é a carga horária prática para quem está almejando a primeira habilitação ou para quem está fazendo adição de categoria ou mudança de categoria. Tem diferença e a gente vai conhecer essa diferença agora. Vamos lá. Pessoal, processo de primeira habilitação. Ó, em processo de primeira habilitação, para a categoria A, a carga horária prática, 20 horas, como a gente viu anteriormente. Para a categoria B também, 20 horas. Então, é 20 horas aulas obrigatórias, tanto categoria A quanto categoria B. Professor, C, D ou E, que são 5 categorias, né? Aqui está um X. O que significa? Que no processo de primeira habilitação, logicamente, você não pode requerer a categoria C, D ou E, né? Você só pode ter a C, D ou E quando você já tiver um prazo determinado com a categoria B, né? Então, você tem que ter ali um prazo estipulado e uma idade adequada para fazer o que a gente chama de mudança de categoria. Então, no processo de primeira habilitação, você só pode requerer, como a gente viu, categoria A, categoria B, categoria A e B simultaneamente, a ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotor, ou a ACC e categoria B, né? Ó, e categoria B, e a ACC é a autorização. A categoria C, D ou E não pode ser requerida pelo candidato no processo de primeira habilitação, por isso está marcado o X ali. Agora a gente vai entender a adição de categoria e mudança de categoria. A adição, o que é adição? A adição é adicionar. Imagina que você, pessoal, se habilitou somente na categoria A. Aí você tem a A e você deseja, né, conjugar a categoria B, então você está adicionando. Ou você só tinha a categoria B e deseja a categoria A. Então, se você tinha a categoria A e quer a B, é adição. Se você tinha B e quer a A, é adição. Mudança de categoria, pessoal, é a partir do momento que você tem a categoria B. Ó, a categoria B eu posso ir para C, da C para D,
e da D para E. Claro que tem ali uns requisitos e exigências que a gente vai encontrar e entender mais à frente, tá? Eu só quero que fique bem claro, a adição de categoria está entre categoria A e B, tá? Porque são duas categorias divergentes. Como assim divergentes? Porque categoria A é para veículos de 2 ou 3 rodas. Categoria B é veículos de 4 rodas ou mais. Então, já muda, né? São categorias divergentes. Por isso que é chamado de adição. Está conjugando uma outra, né? E mudança de categoria só pode ser feita da B em diante. A categoria A não faz mudança de categoria. Como é que tu vai fazer a mudança de categoria? De A para D? Não faz. Categoria A é só para até 3 rodas. Categoria D, logicamente, vai ter mais de 4 rodas. Então, não pode. Então, tá aí. Agora a gente vai entender sobre as cargas horárias práticas. Vamos lá. Pessoal, você que tem a categoria A e deseja a categoria B, ou seja, você, professor, como é que funciona? Imagine que você está tirando a categoria A agora, né? Passou todo o processo, recebeu a PPD. Eu recebi minha PPD hoje, professor. Amanhã eu já posso dar entrada na adição de categoria B? Pode. E quando eu dar entrada na adição, como é que funciona o processo? Bom, a carga horária prática será de 15 horas, ó, não mais de 20, será de 15, então já reduziu bacana, e não é necessário mais curso teórico. Você vai direto para as aulas práticas, depois das aulas práticas vai direto para o exame prático. Não tem a necessidade de curso teórico, né, quando se faz a adição. Só que vai ter que fazer os exames de aptidão física e mental para verificar, né, como é que você está. Faz os exames, paga todas as taxas e vai direto para a prática. Bem como eu tenho a categoria B e quero adicionar para A, vou logo para a prática, ó, né? E a carga horária é de 15 horas aulas. Já a mudança de categoria entre B, C, D e E, a carga horária obrigatória será de 20 horas aulas, ó. Então, se você for tirar a categoria D, é 20 horas aulas obrigatório. Tirou a categoria C, 20 aulas obrigatório. Está tirando a categoria E, 20 aulas obrigatórias, né? A carga horária prática será nesse sentido. Outra coisa que é muito interessante, que é o simulador, que era obrigatório até uns anos atrás, agora ele se tornou facultativo, tá? Ele não é mais obrigatório. Tem muitas autoescolas que ainda utilizam ele, que ofertam para os seus candidatos, seus alunos, 5 aulas no simulador. Eu trabalhei com esse rapaz, pessoal, 1 ano que ele era obrigatório, a autoescola teve que aderir, né? Trabalhei 1 ano com esse negócio que é interessante, mas ao mesmo tempo é um pouco ruim. Pode falar, meu querido. Meu celular tá 1%. 1%? Uhum. E tem carregador próximo, será? Não, meu carregador ficou lá no interior. Mas assim, tenta preservar esse 1%. Eu recomendo que você volte somente às 9h30 para tentar fazer a coleta de saída. Eu coleto logo a sua primeira, mas você já é liberado. Se não der, se descarregar, eu resolvo, tá? O restante da aula tu pode assistir gravada. Eu dou um Tá. jeito. Viu? Mas ele não vai aguentar, não. Não tem nada não. Eu vou ver se eu consigo dar um jeito. Qual é teu nome mesmo? Antoniel. Antônio, você estava nem reconhecendo tua voz. Mas, Antônio, pode deixar. Eu ver se eu dou um jeito aqui, viu? Tá. Aí, meu querido. Eu vou ficar aqui até ele descarregar. Ele tá 1%, mas ele não Tá vai bom. aguentar muito tempo. Sobre o simulador, pessoal, ele é facultativo, tá? Ele era ofertado 5 aulas. Então, como é que funcionava? Antigamente, a carga horária era 25 horas aulas. Você pegava 20 horas aulas, categoria B, mais 5 do simulador. Então, totalizava 20 horas aulas. Aí, depois, foi regulamentado que era 15 aulas de categoria B normal, mais as 5 do simulador, totalizando, né, as 20 horas aulas normais. Aí, hoje em dia, ele caiu, não existe mais a obrigatoriedade, se tornou facultativo. Então, as 20 horas aulas agora serão para a categoria B, tá? Então, ele é optativo. Tem outra escola que trabalha com ele. Eu acho que ele é interessante, não por obrigatoriedade ou para substituir aula. Eu acho ele interessante pelo seguinte fato. A autoescola tem, né? A autoescola tem. Quem puder manter esse rapaz, porque ele é um custo muito alto. Quem puder manter é interessante para treinar alunos que talvez nunca dirigiram, têm muita dificuldade, para eles adquirir ali uma possível
habilidade com o manuseio do câmbio, dos pedais, de embreagem, de freio, de direção, né? Ter ali o controle, entender como é que passa a marcha suavemente, enfim, é interessante. Mas eu não recomendo você tirar 5 aulas da prática mesmo, vivenciando a aula prática na rua, para jogar para o simulador. Não recomendo. Muito melhor pegar 5 aulas a mais na rua mesmo, no dia a dia, mesmo que você tenha medo de dirigir, mesmo que você nunca pegou um carro, do que no simulador, pessoal. Agora, se ele for somente para treino, não substituindo a tua carga horária, aí ele se torna interessante. Eu trabalhei com ele, ele não é muito legal, pessoal. É uma faca de dois gumes. Ele é interessante, mas por obrigatoriedade ele se torna ruim. Inclusive, as aulas no simulador eram mais caras que as aulas no próprio carro. Então, você pagava mais pela aula de simulador que pagaria por uma hora aula no carro. Então, era bem mais caro. Tá? Então, como é que ficou aqui, pessoal, com o simulador facultativo? A carga horária inicial de categoria B é 20 horas aulas, tá? 20 horas aulas. Aí, ó, carro é 20 horas aulas, né? Agora, quando você quer fazer o simulador, então 5 aulas do carro são jogadas para o simulador, 5 do carro para o simulador. Então, totaliza, é claro, tuas 20 horas aulas. Então, você pega só 15 de carro, 5 do simulador. Não recomendo, mas se por acaso a autoescola tivesse, o candidato desejasse, aí ele poderia fazer normalmente. Pegava 5 do simulador e somente 15 horas aulas de carro mesmo, no tráfego na via urbana. Então, funciona assim a questão das cargas horárias. Professor, é comum cair isso aqui em prova? Tem questões que perguntam sobre carga horária, né? Por quê? Qual é o assunto aqui? Processo de habilitação. Então, a gente está entendendo como é que funciona todo esse processo, né? Quais são os meus direitos aí, né? Como é que eu vou trabalhar, como é que vai ser gerido. Bom, ainda como a gente tem tempo, a gente vai falar sobre a ACC e o exame teórico dela, tá? O exame teórico da ACC e o exame prático da ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotor, é diferente, tá, pessoal? É bastante diferente. Então, vamos lá conhecer. Primeiramente, a ACC é o quê? Autorização para conduzir ciclomotor. É categoria? Não, 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 não. A ACC é autorização e não categoria. A carga horária e exames específicos para a ACC, eu tenho aqui, ó, curso teórico. O curso teórico dela é somente 20 horas aulas. Olha como é pouquinho, né? Professor, e para quem está tirando a ACC com a categoria B, o que vai prevalecer? É o curso da ACC ou da categoria B? É o da categoria B, né? Porque a categoria B é maior, superior. Então, o que prevalece é para a categoria B. Professor, eu estou tirando só categoria A. Eu vou ter que aprender informações da categoria C, D ou E? Vai cair tudo isso. E a gente vai ter que saber responder. Então, aqui, ó, curso teórico de 20 horas aulas, é necessário 90% da frequência, nem é obrigatório fechar os 100%, 90% da frequência já é ok, e a prova teórica vai ter ali 15 questões, e você simplesmente tem que acertar 60% da prova, 60% de 15 vai dar ali 9 questões, 9 questões. Tá? Passou por 9 questões, você vai para o curso prático, né, que é o treino, que é de 5 horas aulas na pista fechada, tá? É uma pista já fechada, destinada à prova prática das categorias tanto A, né, quanto do ciclomotor, que é similar à categoria A, como vocês estão vendo, né? Que é um percurso fechado, pré-estabelecido, que você vai trafegar segundo as exigências do percurso, né? Fazer tudo bonitinho para ser considerado apto. Uma coisa interessante sobre a ACC, é que a ACC são veículos, né, que não passam de quê? 50 km por hora. São veículos que têm ali somente 50 cilindradas. 50 cilindradas, que é a famosa... Bom, o que eu estava falando de curiosidade aqui sobre os exames, tanto teórico e prático da ACC, é o seguinte, tá? Então, a gente tem que desvincular o teórico e prático da ACC do curso teórico normalmente que a gente está vivenciando agora, tá? É diferente. Por exemplo, o curso teórico, quando você reprova uma vez no curso teórico, pessoal, você tem que esperar 5 dias para fazer a prova novamente. Já no caso da ACC, tem que esperar 5 dias. No caso das categorias, não se espera, né? É a qualquer tempo. No curso teórico, espera-se 5 dias. No prático, a mesma coisa. Espera-se 5 dias. Professor, reprovei 2 vezes, né? Não reprovei só uma, reprovei 2 vezes. O que vai acontecer?
Aí, se eu reprovei 2, por exemplo, no curso teórico, eu tenho que fazer de novo as aulas teóricas, diferentemente do curso teórico de 45 horas. Você reprovou 5 vezes, você não precisa assistir o curso novamente, não. Você pode ficar repetindo até 1 hora passar, caso você queira, tá? Então, reprovou 1, tem que esperar 5 dias para fazer novamente. Reprovou 2, repete novamente a etapa para o qual você foi reprovado. Isso funciona tanto para o teórico quanto para o prático. Outra coisa interessante sobre o curso prático da ACC é que se você tem o seu ciclomotor próprio, você pode fazer exame prático de direção veicular da ACC em veículo próprio. Por exemplo, se você tem seu próprio ciclomotor, você pode fazer no seu próprio ciclomotor. Diferentemente das categorias, né? Ou seja, nas categorias A, B e C, D ou E, são os veículos credenciados pela autoescola, né? Que foram credenciados, no caso, credenciados pelo órgão executivo estadual de trânsito, que é o DETRAN. O DETRAN que vai credenciar os veículos no banco de dados dele, né? E licenciar esses veículos para ser realizados exames práticos, né? Durante as provas. Então, essas são algumas curiosidades sobre a ACC que eu queria passar para vocês, né? Passando agora. Uma coisa interessante aqui, não é muito comum cair essas questões, mas elas podem cair, então, se tem a possibilidade, a gente vai vendo. Outra coisa interessante, pessoal, é que se, porventura, eu esquecer de passar alguma informação, essa informação é reposta durante os simulados que a gente faz durante as aulas, né, do nosso simulado. Só não vai ter hoje um simulado, porque é a primeira aula, a gente estava, né, fazendo as apresentações aí, mas na próxima aula a gente pega 2 primeiras aulas de conteúdo, os últimos 50 minutos somente de simulados, baseado no que a gente estava estudando, para treinar aí, né, desenvolver as questões e entender como é o tipo de questões que vai cair. Então, passando mais à frente, ó, permite-se exame em ciclomotor próprio, com câmbio mecânico, ou seja, o câmbio pode ser mecânico ou automático do ciclomotor. Bom, aqui eu trouxe algumas definições, tá? E essas definições são de veículos. A gente vai entender veículos aí da ACC, da categoria A e da categoria A também, só que a diferença entre elas, quando é ciclomotor, quando é motoneta, quando é motocicleta. Por incrível que pareça, vai cair questões perguntando se a questão está falando da motoneta, se está falando da motocicleta ou do ciclomotor. Então, vamos conhecer a definição de cada um. O que é o ciclomotor? O ciclomotor é um veículo automotor de 2 ou 3 rodas, cuja a cilindrada... Pessoal, essa palavra cilindrada está relacionada ao cilindro que fica dentro lá do motor, né? Que fica dentro do bloco de um motor de determinado veículo. E essa cilindrada é relacionada ao diâmetro desse cilindro, né? Então, é o diâmetrozinho aqui, ó, do cilindro, né? Que divide essa circunferência aqui exatamente no meio. Então, está relacionado a isso, e essa cilindrada também tem muita relação com a capacidade de combustível que pode ser processada lá. Então, a cilindrada tem muito a ver com isso, tá? Então, o veículo automotor de 2 ou 3 rodas, o ciclomotor pode ser tanto de 2 quanto de 3 rodas, cuja cilindrada dele não exceda, ó, 50 centímetros cúbicos. Ou ele pode ser elétrico, com potência máxima aí de 4 kW e velocidade máxima, ó, de 50 km por hora. Se o veículo já passa de 50 km por hora, então, para trafegar naquele veículo, tem que ser um documento superior à ACC, porque a ACC abrange veículos só até 50 km por hora. Então, se você vai dirigir ou pilotar uma cinquentinha, tem que ter a ACC. Professor, mas é obrigatório tirar a ACC para ter ciclomotor? Não. Se você quiser, você pode ir direto para a categoria A, ou a ACC ou a categoria A. Até porque a categoria A, por ser categoria, é superior à ACC, que é a autorização para conduzir ciclomotor, e ela abrange qualquer veículo de 2 ou 3 rodas, né? De 2 ou 3 rodas, com ou sem aquele carro lateral que fica aqui, ó, acoplado, com a finalidade de transportar um passageiro, com ou sem ele. Categoria A abrange. Bom, e a motoneta? O que é a motoneta? A motoneta aí, ó, já é necessário a categoria A, tá? Como vocês podem ver, porque a cilindrada dela, com certeza, já é maior que a da ACC. A motoneta é um veículo automotor de 2 rodas, conduzido por condutor em posição sentada. Então,
Se ele for falar da motoneta, o condutor na motoneta trafega nela em posição sentada. Por incrível que pareça, é só isso que eu preciso saber, de fato, aqui agora, sobre a motoneta, que é um veículo de 2 ou 3 rodas, pode ser, eu não botei aqui, mas pode ser de 2 ou 3, tá? Conduzido por condutor em posição sentada. Como assim em posição sentada? Se o veículo que você está trafegando, você pode encostar o joelho um no outro, ó, no ato da direção, ela é considerada motoneta. Então, se é motoneta, é conduzido pelo condutor em posição sentada, diferentemente da motocicleta. A motocicleta também já é necessário a categoria A. E o que é a motocicleta? É um veículo automotor de 2 ou 3 rodas, mais uma vez, não botei aqui, mas de 2 ou 3, conduzido por condutor em posição montada. Então, a posição que o condutor trafega é montada. Perceba que o tanque da moto vai inibir que o condutor tenha a finalidade de tocar o joelho no outro. Então, se pode tocar os joelhos, é motoneta, se não, motocicleta. Abaixo ou exatamente 50 cilindradas é ciclomotor, beleza? Então, essas são as definições desse veículo. Por incrível que pareça, é só isso que eu preciso saber, nada mais. Passando à frente aqui, eu vou falar um pouco sobre a bicicleta elétrica. Deixa eu ver se dá tempo de falar sobre ela, senão a gente continua na próxima aula. Bom, falando aí da bicicleta elétrica, pessoal, vamos falar da sua definição. Ela está contida na resolução 465 de 2013 do CONTRAN, tá? O CONTRAN é o Conselho Nacional de Trânsito. Ele é um órgão máximo normativo. A gente vai ver que existem alguns outros normativos, mas ele é o máximo que compõe os normativos, tá? Ele que determina as resoluções, criam normas, né? Novos artigos, novas leis, através do seu conjunto de especialistas lá. Tá? Vamos ver quais são as exigências aí para transitar numa bicicleta elétrica. Professor, a pergunta que não quer calar. Para transitar na bicicleta elétrica, é necessário ter algum documento de habilitação? Não, não é necessário, tá, pessoal? Não é necessário, tá? Vamos lá. Potência máxima da bicicleta elétrica é até de 350 watts. Tá? A velocidade máxima que ela atinge é 25 km por hora. Professor, mas se ela for a velocidade superior a 25 km, né, já é necessária habilitação? Aí sim. Se a velocidade atingida é superior a 25 km por hora, aí já é necessário ter a ACC. Aí, se não for ACC, você vai para a categoria A. E assim, né, sucessivamente. Então tá aí, velocidade máxima é até 25 km. Chegou até 25 km, não é necessário ter nenhum documento de habilitação para trafegar nesse tipo de veículo, que é a bicicleta elétrica. Bom, qual é o funcionamento do motor? Somente ao pedalar, né? Você vai pedalar, aí ela vai gerar toda uma carguinha, força, que vai fazer com que o veículo possa, né, se locomover. Perceba que ela tem até um freiozinho aqui, né, para você moderar a velocidade, né? Tem um pedal aqui, tem todas essas informaçõezinhas aí no seu veículo. Outra exigência aí é que ela não possui acelerador. Então, você pode alternar a velocidade dela ao pedalar, né? Ao ganhar aquela força, ao pedalar, ela vai ter toda a capacidade dela. O que eu preciso saber, de fato, é que ela não há a necessidade ali, não existe a necessidade de possuir o documento de habilitação para ela. Passando mais à frente, eu vou falar desse veículo aqui autopropelido, tá? São veículos dessa natureza, como vocês podem observar aqui, ó, ampliando para vocês, tá aqui, ó. Veículos autopropelidos. Bom, ele também está contido. A Roseli não está conseguindo ver o slide. Bom, vamos só entender quais são as exigências para esse veículo. Pessoal, é necessária habilitação para esse veículo? Não, não é necessário. Mas, em algumas ocasiões, a gente vai entender que existem algumas exigências para o tráfego utilizando desses tipos de veículo, né? Principalmente conhecido como autopropelido. Bom, ele também está na resolução 465 de 2013 aí do CONTRAN, e ele é um equipamento de mobilidade individual autopropelido, não equiparado ao ciclomotor ou à bicicleta elétrica. Então, ele não se equipara nem à bicicleta elétrica ou ao ciclomotor. O que a gente pode saber aqui de informações sobre ele também, que sejam interessantes, é o seguinte: permitida
a sua circulação entre pedestres e ciclistas quando? Então, ele tem ali algumas circunstâncias onde eles podem trafegar ou circular próximo a pedestres e ciclistas. Quando é que eles podem? Quando a velocidade máxima desenvolvida pelo veículo for de 6 km por hora em áreas de circulação de pedestres, que é o passeio aqui, né? São áreas de circulação de pedestre, o passeio ou a calçada, né? Tem diferença entre passeio e calçada. Temos aqui a velocidade máxima, né, de 20 km por hora em ciclovias ou ciclofaixas, que são vias destinadas aos ciclistas. Tem diferença de ciclovia e ciclofaixa, professor? Tem diferença sim. Mais à frente eu falo dessas diferenças. Então, tá aí. A velocidade máxima que ele pode atingir numa ciclovia ou ciclofaixa é até 20 km por hora. Bom, equipado, ele tem que estar equipado, pessoal, com velocímetro para verificar a velocidade desenvolvida pelo veículo. Tem que ter campainha para advertir de sua aproximação, né? E principalmente uma sinalização noturna. Perceba que ele tem um farolzinho vermelho aqui, ó, que é para identificar. Muitas vezes, esses veículos, a aproximação deles é silenciosa. E se ele estiver transitando pelo passeio ali, onde o passeio possa ser desprovido de iluminação pública, a aproximação silenciosa pode fazer com que você, nesse veículo, acabe se chocando ou colidindo com um pedestre, porque o pedestre ali pode não perceber, você, por falta da visibilidade, não consegue, né, ter uma visão plena da região, acaba colidindo com ele, acontecendo ali um acidente leve, um acidente até perigoso, dependendo da situação. Então, a sinalização noturna, né, faz com que tanto o pedestre possa perceber a sua aproximação e você possa ter ciência, né, do pedestre no momento. Então, tá aí. Tem que ter velocímetro, campainha para advertir, caso necessário, e sinalização noturna também, para poder ver e ser visto. Outra coisa, as dimensões desse tipo de veículo não podem ser superiores à de uma cadeira de rodas. Então, ele tem toda uma metragenzinha e eles não podem, né, ter dimensões superiores a uma cadeira de rodas. Bom, triciclo. Qual é a definição do triciclo? Né? Segundo o CTB aí, e o CONTRAN, né? O CTB, que é o Código de Trânsito Brasileiro. Bom, o triciclo é um veículo com estrutura mecânica similar às motocicletas. Ele é dotado de 3 rodas, como a gente está percebendo, né? Dispostas simetricamente. Ele vai ter um motor de propulsão de cilindrada superior a 50 centímetros cúbicos, ou seja, a velocidade desenvolvida por ele é superior a 50 km por hora, e ele é conduzido por condutor ou em posição montada ou posição sentada, dependendo da estrutura, né, do veículo, dependendo da ergonomia desse veículo, né? Então, ele pode ser montado ou sentado. Qual é a categoria que eu tenho que ter para trafegar no triciclo? Triciclo, categoria A. Categoria A que abrange esse rapaz. Bom, quadriciclo, tá? Lembrando, voltando aqui, né, para não esquecer, lembrando, pessoal, que quando você está em veículos de ACC ou veículos de categoria A, é necessário alguns equipamentos de uso obrigatório, bem como a utilização do capacete, tá? Não utilizar o capacete de segurança, tanto o passageiro quanto o condutor, tá? E o condutor é responsável por quem trafega, então se o condutor está com capacete e o seu passageiro não, é infração gravíssima, tá? Infração gravíssima. 7 pontos no prontuário, multa de R$ 293,47. Ô, professor, mas na nossa realidade aqui só o condutor usa capacete, o passageiro não. Isso não era para ser infração? Na verdade é, pelo politicamente correto é infração. Por que não é cobrado aqui no município de Pedreiras ou em Lima Campos, por exemplo, que ninguém usa capacete, né? Trazendo para a nossa realidade? É porque a política pública da cidade permite, porque a gente sabe que muitas vezes o capacete, o utensílio de segurança, é utilizado para cometer assaltos, né? Então, por conta disso, a política pública ela é menos rigorosa nesse critério, mas a gente não deve vincular a realidade que a gente conhece com o politicamente correto para a prova. Então, numa prova, se perguntar, a utilização do capacete é tanto para o condutor quanto para o seu passageiro. E a não utilização do mesmo ou a utilização incorreta, né, o capacete insuficiente ou totalmente irregular, caracteriza-se infração gravíssima, vai levar 7 pontos no prontuário do condutor, que é no sistema informatizado por onde cai a pontuação, multa
multa como penalidade de R$ 293,47 e ainda leva a uma suspensão do direito de dirigir. A multa, Júlio, de capacete não tem fator agravante. As que houver fator agravante, Júlio, eu vou mencionar, tá bom? Não se preocupe. Inclusive, eu vou mostrar uma lista depois com os fatores agravantes. Nesse caso, não tem, é o valor da multa mesmo, original, da gravíssima. Então, olha aí como é sério não utilizar o capacete. Quadriciclo. O quadriciclo já tem 4 rodas, então, para transitar no quadriciclo, já é necessário, professor, categoria D de bola, né? Categoria B. Se eu tenho categoria A somente e trafego no quadriciclo, eu estou cometendo infração de natureza gravíssima, 7 pontos no prontuário, multa agravada em 2 vezes, ou seja, 2 vezes o valor, e ainda vou ser suspenso do direito de dirigir, né? Por um prazo determinado pela autoridade de trânsito, tá? Veículo, o quadriciclo é um veículo automotor com estrutura mecânica similar às motocicletas, dotado de 4 rodas, com peso máximo de 400 kg, e ele pode ir até 550 kg quando para transportar carga. Ou esse quadriciclo também pode ser elétrico, onde a potência máxima dele é de 15 kW aí, tá bom? Qual é a única coisa similar que o quadriciclo tem com os veículos de categoria A, professor? É o quê? O uso obrigatório de capacete, que sofre as mesmas sanções se tiver irregular ou não utilizando o equipamento de segurança aí, que é o capacete, tá? Que é infração gravíssima, né? Pega 7 pontos no prontuário, multa de R$ 293,47, bem como uma suspensão do direito de dirigir, estipulado pela autoridade de trânsito. Professor, quem é essa autoridade de trânsito que você tanto fala? A gente tende a confundir que muitas vezes a gente vê o policial militar fiscalizando, a gente vê os agentes de trânsito fiscalizando, ou guarda de trânsito fiscalizando, eles não são autoridades não, tá, pessoal? Eles são agentes da autoridade, eles trabalham para a autoridade, são credenciados para exercer suas funções. Professor, pois quem é a autoridade de trânsito? Normalmente é o diretor-geral do Detran. O diretor-geral do Detran, ele sim é uma autoridade de trânsito, tá? Ou pessoa de cargo superior, tá? Então, a gente vai lá em infrações, definir quem é a autoridade, quem não é, e entender como é que funciona isso aí, entender como é que funciona o processo administrativo de infrações, tá? Tem todo um processo aí muito importante que a gente tem que saber. Pessoal, a gente, por hoje, encerra nessa parte aqui sobre o quadriciclo. Na próxima aula, a gente vai começar aqui, falando sobre reexame, continuando o nosso assunto de processo de habilitação, continuando nossas aulas semanalmente, tá? Então, deixa eu ver quantos minutinhos a gente